O cavalo tremia, ignorado por todos no leilão, com as costelas à mostra e o olhar vazio. Ninguém levantou a mão por ele, até que um jovem fazendeiro deu um passo à frente. Quando o animal o reconheceu, soltou um som que fez o recinto inteiro silenciar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. R$50. Alguém dá R$50 por este cavalo? Gritou o leiloeiro, sua voz ecoando pelo curral enquanto apontava para o animal esquelético no canto. O sol forte daquele domingo de manhã iluminava o local do leilão em Chapada dos Guimarães. Dezenas de fazendeiros estavam sentados em arquibancadas improvisadas de madeira. Alguns chegaram em caminhonetes grandes e novas, outros em cavalos ou a pé. Todos esperavam sua chance de comprar ou vender animais. Seu Joaquim, o leiloeiro, era um senhor de cabelos brancos e voz alta. Ele usava um chapéu de palha e segurava um pequeno martelo de madeira. Já tinha vendido várias vacas, bois e cavalos naquela manhã, mas agora enfrentava um problema. Vamos, pessoal, R$50. É um cavalo ainda, insistiu ele, enquanto os presentes olhavam para o chão ou conversavam entre si, ignorando o animal. No fundo do curral, um cavalo marrom de pelo sem brilho estava parado. Suas costelas apareciam sob a pele. Seus olhos tristes olhavam para o nada. Era Valente, mas ninguém ali sabia seu nome. R$40 então? 30? Continuou seu Joaquim, baixando o preço rapidamente. Um silêncio desconfortável tomou conta do local. Alguns fazendeiros começaram a se levantar para ir embora. É perda de tempo. Esse cavalo não dura uma semana, disse um homem gordo de bigode, alto o suficiente para todos ouvirem. Melhor abater logo, comentou outro, provocando risadas. No meio da plateia, um jovem de camisa xadrez desbotada e colete de couro marrom observava a cena com o rosto tenso. João Pedro Oliveira tinha 25 anos, mas as marcas de sol em seu rosto o faziam parecer mais velho. Ele tinha vindo de Poconé, uma pequena cidade do Pantanal matogrossense, para comprar um animal barato para ajudar no trabalho de sua pequena fazenda. João Pedro ajeitou o chapéu surrado na cabeça e olhou novamente para o cavalo magro. Algo naquele animal chamou sua atenção. Ele se inclinou para a frente, estreitando os olhos para ver melhor. R$20 então, gente. Seu Joaquim parecia desesperado. Alguém dá R$20 por este cavalo? As pessoas continuavam ignorando, muitas já se preparando para ir embora. O leiloeiro olhou para o dono do animal, um homem grande de expressão dura sentado no canto, que fez um gesto de impaciência. Vamos encerrar então, disse seu Joaquim desanimado, levantando o martelo. Eu dou R$100. A voz firme de João Pedro cortou o ar. Todos se viraram para olhar o jovem que havia ficado de pé. O próprio seu Joaquim pareceu surpreso. R$100? O senhor tem certeza? Perguntou o leiloeiro, o martelo parado no ar. Tenho, respondeu João Pedro, já caminhando em direção ao curral onde o cavalo estava. Os fazendeiros começaram a cochichar. Alguns riam, achando que o rapaz estava jogando dinheiro fora. Outros observavam com curiosidade. Quando João Pedro se aproximou da cerca do curral, algo incrível aconteceu. O cavalo, que até aquele momento parecia não ter forças nem para levantar a cabeça, de repente se mexeu. Suas orelhas se levantaram e ele olhou diretamente para João Pedro. Valente? Chamou João Pedro baixinho. O cavalo relinchou e bateu as patas dianteiras no chão com uma energia inesperada. Depois, caminhou lentamente até a cerca, esticando o pescoço na direção do rapaz. O local inteiro ficou em silêncio. Todos observavam aquela cena, confusos com a súbita mudança no comportamento do animal. Ele reconheceu você? Perguntou seu Joaquim, aproximando-se também. João Pedro estendeu a mão e tocou o focinho do cavalo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Este cavalo nasceu na minha fazenda, disse ele com a voz embargada. Meu pai o vendeu quando eu tinha 17 anos, depois que ficou doente. Tentei impedir, mas era muito jovem na época. Seu Joaquim e os outros fazendeiros olharam surpresos para o rapaz.
Como você sabe que é o mesmo cavalo? Faz quanto tempo isso? Perguntou um homem próximo. 8 anos. E sei que é ele por causa dessa mancha branca em forma de estrela na testa, respondeu João Pedro, apontando para a marca. E também por isso. Ele levantou cuidadosamente a pata dianteira direita do animal, mostrando uma marca de nascença, uma pequena mancha escura no casco. Eu mesmo ajudei ele a nascer. Era uma noite de tempestade forte, continuou João Pedro. Meu pai deu o nome de Valente porque, mesmo pequeno, ele nunca teve medo de nada. Muitos dos presentes estavam visivelmente comovidos com a história. Até os que antes riam, agora olhavam a cena com respeito. Bem, parece que temos uma história bonita aqui, disse seu Joaquim sorrindo. Temos um lance de R$ 100. Alguém dá mais? Ninguém se manifestou. Vendido então, declarou seu Joaquim batendo o martelo. O cavalo valente vai voltar para casa. Enquanto as pessoas aplaudiam, um homem grande e corpulento observava a cena do outro lado do curral. Antônio Mendes, conhecido por todos como Tonhão, era dono de muitas terras na região. Seu rosto estava vermelho de raiva. Roberto, chamou ele um de seus empregados. Descubra quem é esse rapaz. É o João Pedro, da Fazenda Esperança em Poconé, patrão, respondeu Roberto rapidamente. A fazendinha dele faz divisa com a reserva ambiental. Tonhão franziu a testa. Aquele moleque não tem dinheiro nem para comer direito. De onde tirou R$ 100 para comprar um cavalo morto-vivo? Não sei, patrão. Quer que eu descubra? Quero que você fique de olho nele, ordenou Tonhão, sem tirar os olhos de João Pedro, que agora acariciava o pescoço de Valente. Tem algo estranho nessa história. Enquanto isso, João Pedro amarrava cuidadosamente uma corda no pescoço de Valente. O cavalo estava tão fraco que tremia levemente. Vai ser uma caminhada longa até Poconé, amigo, disse João Pedro baixinho para o cavalo. Mas vamos devagar. Você vai se recuperar. Seu Joaquim se aproximou, trazendo os documentos de transferência do animal. Aqui estão os papéis, meu jovem. Preciso que assine aqui. João Pedro tirou do bolso um envelope amassado. São minhas economias de 6 meses, disse ele, entregando o dinheiro. Estava juntando para consertar a cerca da fazenda, mas isso pode esperar. Tem certeza que não quer um cavalo mais forte? Perguntou seu Joaquim, preocupado. Tenho outros que... Não, senhor, interrompeu João Pedro. Valente vai ficar bom, só precisa de cuidado e carinho. Enquanto assinava os papéis, uma sombra cobriu João Pedro. Era Tonhão, que se aproximou com 2 homens atrás dele. Então você é o dono da Fazenda Esperança, disse Tonhão, sua voz grave soando como uma ameaça. João Pedro se endireitou, ficando cara a cara com o homem maior. Sim, senhor, João Pedro Oliveira. Esse cavalo era meu até alguns minutos atrás, disse Tonhão. Trabalhava puxando madeira na minha fazenda. Puxando madeira? Repetiu João Pedro, olhando para o estado deplorável do animal. Ele está quase morto de fome e cansaço. Tonhão deu de ombros. Um cavalo fraco não serve para trabalhar, por isso estava vendendo. João Pedro sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Agora ele é meu, e não vai mais passar fome ou maus tratos. Tonhão sorriu, mas seus olhos continuavam duros como pedra. Esse bicho não vai aguentar a viagem até Poconé. Se quiser, te devolvo os R$ 100 e fico com ele para fazer ração para os outros animais. Não, obrigado, respondeu João Pedro, puxando levemente a corda para guiar Valente para longe dali. Valente vai voltar para casa comigo. Você sabe que somos vizinhos, não é? Disse Tonhão, seguindo João Pedro com os olhos. Nossas terras fazem divisa. Talvez nos vejamos por lá. João Pedro não respondeu. Guiou Valente para fora do local do leilão, sentindo os olhos de Tonhão queimarem em suas costas. O sol estava alto no céu quando eles começaram a longa caminhada de volta para Poconé. O jovem não montou no cavalo, andando ao lado dele para não cansá-lo. Vamos com calma, amigo, disse João Pedro, acariciando o pescoço do animal. Você vai ficar bom de novo, eu prometo.
Valente respondeu com um relincho fraco, mas seus olhos, antes sem vida, agora seguiam João Pedro com uma confiança que parecia dizer que ele acreditava nessa promessa. João Pedro seguiu a estrada de terra com Valente caminhando lentamente ao seu lado. O sol forte de meio-dia castigava os dois, mas ele não queria parar até encontrar um lugar com sombra e água. Olhando para trás, ainda podia ver a poeira do leilão ao longe. Precisamos encontrar um lugar para descansar, amigo, disse João Pedro, notando que Valente respirava com dificuldade. O cavalo respondeu com um relincho fraco. Suas pernas tremiam a cada passo. Depois de 1 hora de caminhada, avistaram um pequeno córrego rodeado por árvores. João Pedro guiou Valente até lá. Vamos parar aqui. Você precisa beber água e descansar. Enquanto Valente bebia água, João Pedro abriu sua mochila surrada e tirou um pedaço de pão. Dividiu em 2 partes, dando a maior para o cavalo. Não é muito, mas vai ajudar a recuperar suas forças. Valente comeu devagar, como se cada movimento exigisse um grande esforço. João Pedro aproveitou para examinar melhor o animal. Haviam marcas de chicote nas costas e feridas abertas onde a sela mal ajustada tinha machucado. "O que fizeram com você, Valente?" murmurou João Pedro, tocando suavemente as feridas. Um barulho de motor chamou sua atenção. Uma caminhonete preta se aproximava pela estrada. João Pedro reconheceu imediatamente. Era de Tonhão. O veículo parou e Tonhão desceu junto com 2 homens. Eles caminharam até João Pedro. "Pensei melhor, moleque", disse Tonhão, tirando uma carteira do bolso. "Te dou R$ 200 pelo cavalo. O dobro do que você pagou." João Pedro ficou em pé, colocando-se entre Tonhão e Valente. "Obrigado, mas não está à venda." Tonhão deu um sorriso que não alcançou seus olhos. R$ 300 então, é minha última oferta." "Não entendeu o que eu disse?" respondeu João Pedro, mantendo a voz calma. "Valente não está à venda, por nenhum preço." O sorriso desapareceu do rosto de Tonhão. Ele olhou para seus capangas e fez um gesto com a cabeça. Os homens deram um passo à frente. "Olha aqui, rapaz", disse Tonhão, sua voz agora mais baixa e ameaçadora. "Você não sabe com quem está lidando. Esse cavalo me pertence." "Não mais. Tenho os documentos assinados pelo leiloeiro." Tonhão se aproximou, ficando a poucos centímetros de João Pedro. "Documentos podem sumir, sabia? Pessoas também." Nesse momento, uma caminhonete da Polícia Ambiental passou lentamente pela estrada. O policial dentro do veículo observou o grupo por alguns segundos. Tonhão recuou, sorrindo novamente. "Tudo bem, rapaz. Fique com seu cavalo moribundo. Mas lembre-se, somos vizinhos. Nos veremos em breve." Ele e seus homens voltaram para a caminhonete e partiram. João Pedro soltou o ar que não percebeu estar segurando. "Vamos sair daqui, Valente. Ainda temos um longo caminho pela frente." O sol já começava a baixar quando chegaram à estrada principal que ligava a Chapada dos Guimarães a Poconé. João Pedro sabia que não conseguiriam chegar em casa antes do anoitecer. "Vamos ter que passar a noite na estrada, amigo." Encontraram um lugar abrigado perto de uma grande árvore. João Pedro usou sua jaqueta como cobertor para Valente, que deitou exausto. Sentou-se ao lado do animal e olhou para as estrelas que começavam a aparecer. "Você se lembra da noite em que nasceu?" perguntou, acariciando o pescoço do cavalo. Era uma noite de tempestade forte. Sua mãe, Estrela, estava em trabalho de parto difícil. Eu tinha apenas 17 anos, mas fiquei no celeiro ajudando meu pai. Valente levantou a cabeça, como se estivesse escutando atentamente. "Quando você finalmente nasceu, todos achamos que não iria sobreviver. Era tão pequeno e a tempestade era tão forte. Mas você se levantou nas primeiras horas de vida." Meu pai disse, "Este potro é Valente." E o nome pegou. João Pedro sorriu com a lembrança. "Vou te contar um segredo. Chorei por dias quando meu pai te vendeu. Mas ele estava doente. Precisávamos do dinheiro para os remédios." Valente encostou o focinho na mão de João Pedro, como se entendesse. "Durma agora. Amanhã continuamos nossa jornada." Na manhã seguinte, João Pedro acordou com o sol nascendo. Valente já estava de pé, comendo um pouco de grama ao redor.
Parecia ter um pouco mais de energia. Bom dia, amigo. Vejo que está melhor. Eles retomaram a caminhada. O dia estava mais fresco que o anterior, com algumas nuvens no céu. Por volta do meio-dia, chegaram a um rio maior. Este é o rio Cuiabá, explicou João Pedro. Estamos perto de casa. João Pedro tirou a camisa e entrou na água. Chamou Valente para fazer o mesmo. Vem, a água vai limpar suas feridas e refrescar seu corpo. Valente entrou hesitante no rio. João Pedro começou a lavar cuidadosamente as feridas nas costas do animal, usando um pedaço de pano limpo que carregava na mochila. Quando chegarmos em casa, vou tratar melhor disso. Dona Maria conhece plantas que ajudam a curar feridas. Depois do banho, seguiram caminho. Ao entardecer do segundo dia, avistaram a pequena fazenda Esperança. Era uma propriedade simples, uma casa de madeira, um pequeno curral, um galinheiro e alguns hectares de pasto cercados por uma cerca que precisava de reparos. Chegamos, Valente. Esta é nossa casa. Mal tinham passado pela porteira quando uma senhora de cabelos brancos e pele enrugada saiu da casa vizinha. Era Dona Maria, que caminhava com passos lentos, mas firmes. João Pedro, pensei que voltaria ontem. Boa tarde, Dona Maria. Tive que vir devagar por causa do meu amigo aqui. Dona Maria se aproximou e examinou o cavalo. Meu Deus, o que fizeram com este animal? É o Valente, aquele potro que nasceu aqui e meu pai vendeu há 8 anos. Valente? Dona Maria olhou surpresa. Mas ele está tão magro. Quem fez isso com ele? Estava nas mãos de Tonhão. Dona Maria fez o sinal da cruz. Aquele homem não presta. Trata as pessoas como trata a terra, sem respeito. Ela se aproximou mais e examinou as feridas nas costas de Valente. Vou buscar minhas ervas. Tenho um remédio que vai ajudar a curar isso. Leve-o para o curral e dê água fresca. Enquanto Dona Maria voltava para sua casa, João Pedro guiou Valente até o pequeno curral. Havia um bebedouro com água limpa que o cavalo bebeu com avidez. Vamos improvisar um lugar melhor para você descansar, disse João Pedro. Nos fundos do curral havia um espaço coberto que João Pedro começou a limpar. Colocou palha fresca no chão e consertou rapidamente parte do telhado que deixava entrar água quando chovia. Dona Maria voltou com uma sacola de pano. Aqui está. Fiz um cataplasma com erva de bicho babosa e casca de ipê roxo. Vai limpar as feridas e ajudar a cicatrizar. Com cuidado, os dois aplicaram o remédio nas feridas de Valente. Ele precisa de comida boa também, disse Dona Maria. Está muito magro. Vou comprar ração especial amanhã, respondeu João Pedro. Tenho que ir até a cidade de qualquer jeito para comprar medicamentos. Como vai pagar? Aquele remédio para cavalos é caro. João Pedro baixou os olhos. Vou me virar. Você gastou seu dinheiro comprando ele, não foi? João Pedro apenas assentiu. Ai, meu filho, seu coração é bom demais. Tenho um pouco de dinheiro guardado. Posso... Não, Dona Maria, interrompeu João Pedro. Agradeço, mas vou resolver isso. Tenho algumas galinhas que posso vender. Naquela noite, João Pedro não conseguiu dormir em sua cama. Pegou um cobertor velho e deitou-se ao lado de Valente no curral. Só por hoje para ter certeza que você vai ficar bem, explicou ao cavalo, que deitou sua cabeça próxima a João Pedro. Pela madrugada, uma chuva fina começou a cair. João Pedro acordou preocupado que Valente pudesse se molhar, mas o telhado improvisado estava aguentando bem. O cavalo dormia profundamente. Descanse, amigo, você está seguro agora. Quando o sol nasceu, João Pedro acordou e viu que Valente já estava de pé. Para sua surpresa, o cavalo havia comido todo o capim fresco que ele havia deixado na noite anterior. Bom dia, vejo que seu apetite voltou. Isso é ótimo. João Pedro tratou das galinhas e separou 5 para vender na cidade. Depois voltou para verificar Valente. Vamos dar uma volta pela fazenda? Quero te mostrar tudo. Ele pegou uma corda fina e guiou Valente para fora do curral. Caminharam lentamente pelo pequeno pasto. Aqui é onde plantamos milho na época das chuvas, explicou, apontando para um campo pequeno.
Ali ficam as mangueiras que meu avô plantou. E lá no fundo, perto daquelas árvores, fica a nascente que abastece nossa fazenda. Valente seguia João Pedro com passos mais firmes que no dia anterior. Seu olhar parecia mais vivo. Quando chegaram perto da divisa da propriedade, João Pedro apontou para uma cerca em mau estado. Aquela é a divisa com as terras de Tonhão. Precisamos consertar esta cerca logo. De repente, Valente ergueu as orelhas e relinchou, olhando fixamente para um ponto entre as árvores. O que foi, amigo? Perguntou João Pedro seguindo o olhar do cavalo. Por um instante, João Pedro viu um movimento entre as árvores. Alguém estava ali, observando. Quando deu um passo na direção das árvores, o vulto desapareceu rapidamente. Vamos voltar para casa, Valente, disse João Pedro com a voz tensa. Acho que não estamos sozinhos. João Pedro apressou o passo de volta para a casa, mantendo Valente próximo. A sensação de ser observado deixou-o inquieto. Ao chegar no quintal, Dona Maria esperava com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma, disse ela, notando o rosto tenso do rapaz. Alguém estava nos observando na divisa com as terras de Tonhão, respondeu João Pedro, olhando mais uma vez para trás. Tenho certeza. Dona Maria balançou a cabeça lentamente. Não me surpreende. Tonhão sempre quis um pedaço de suas terras para ter acesso direto ao rio. Agora que você voltou com esse cavalo, ele deve estar mais interessado ainda. Por que o interesse em Valente? É só um cavalo maltratado. Isso é o que precisamos descobrir, respondeu a senhora, enquanto acariciava o focinho de Valente. 3 semanas se passaram desde o retorno de Valente à Fazenda Esperança. A rotina de João Pedro mudou completamente. Todos os dias, ele acordava antes do sol nascer para cuidar do cavalo. Naquela manhã de quarta-feira, João Pedro entrou no pequeno estábulo que havia melhorado para abrigar Valente. O cavalo já estava de pé, esperando. Bom dia, amigo. Como se sente hoje? Valente respondeu com um relincho mais forte do que conseguia fazer semanas atrás. Seu pelo, antes sem vida, agora começava a ganhar brilho. As costelas já não apareciam tanto, e as feridas nas costas estavam quase cicatrizadas. João Pedro limpou o estábulo, trocou a água e colocou comida fresca para o animal. Depois pegou uma escova e começou a passar pelo pelo de Valente com movimentos suaves. Sabe, meu pai dizia que um cavalo bem escovado é um cavalo feliz, comentou João Pedro enquanto trabalhava. Ele gostaria de ver você assim se recuperando. Enquanto escovava, João Pedro conversava com o cavalo sobre seus planos para a fazenda. Estou pensando em plantar mais milho na próxima estação. Também quero consertar o telhado da casa antes das chuvas fortes. Talvez até construir um estábulo maior para você. Valente movia as orelhas, como se estivesse atento a cada palavra. Só preciso arranjar dinheiro para tudo isso, continuou João Pedro com um suspiro. As coisas estão difíceis desde que minha mãe foi trabalhar na cidade. Depois de terminar os cuidados matinais, João Pedro guiou Valente para um pequeno pasto cercado, onde o cavalo poderia pastar livremente. Valente já conseguia andar com mais firmeza e até trotava um pouco. João Pedro sorriu ao ver o progresso do animal. Foi nesse momento que viu 2 homens se aproximando pela estrada principal. Eram desconhecidos, usavam chapéus de palha e carregavam mochilas nas costas. Bom dia, disse o mais alto deles quando chegaram perto. O senhor é o dono desta fazenda? Sim, sou eu, João Pedro Oliveira. O que desejam? Estamos procurando trabalho, respondeu o homem. Somos bons com animais e plantação. Acabamos de chegar da região de Cáceres. João Pedro estudou os 2 homens. Algo neles não parecia certo. Infelizmente não tenho como contratar ninguém agora. Esta é uma fazenda pequena. Cuido de tudo sozinho. O segundo homem, mais baixo e com uma cicatriz no queixo, apontou para Valente. Aquele não é o cavalo que estava no leilão em Chapada? O que você comprou do seu Tonhão? João Pedro ficou alerta. Sim, é ele mesmo. Parece bem melhor agora, comentou o homem. Como conseguiu recuperar ele tão rápido? Antes que João Pedro pudesse responder,
Dona Maria apareceu caminhando pelo caminho entre as duas casas, carregando uma cesta com ervas. João Pedro, preciso da sua ajuda para pegar umas frutas no pé de manga, chamou ela, lançando um olhar desconfiado para os dois homens. Já vou, Dona Maria, respondeu João Pedro, virando-se para os homens. Como eu disse, não tenho trabalho para oferecer. Tudo bem, moço. Se mudar de ideia, estaremos na cidade por alguns dias, disse o homem alto, e os dois se afastaram pela estrada. Quando os homens estavam longe, Dona Maria se aproximou rapidamente. João Pedro, esses homens trabalham para Tonhão, sussurrou ela. Já os vi na fazenda dele várias vezes. Estão espionando você. Mas por quê? O que Tonhão quer comigo? Dona Maria olhou para Valente, que pastava tranquilamente. Não sei, mas tem a ver com esse cavalo, tenho certeza. Nos dias que se seguiram, João Pedro ficou mais atento. Percebeu que, às vezes, havia movimentos estranhos na mata perto da divisa com as terras de Tonhão. Também notou que Valente agia de forma estranha quando passavam perto de um certo ponto da propriedade, um barranco antigo perto de uma grande árvore caída. Numa manhã de sexta-feira, João Pedro decidiu investigar aquele local. Levou Valente consigo, e quando se aproximaram do barranco, o cavalo começou a ficar inquieto, batendo as patas no chão e relinchou nervosamente. O que foi, amigo? O que tem aqui que te deixa tão nervoso? João Pedro olhou ao redor e notou algo estranho. Havia marcas recentes de escavação no barranco. Alguém tinha estado ali, cavando. Ele se aproximou do local e começou a mexer na terra. Depois de cavar um pouco, sua mão tocou em algo duro. Puxou o objeto e quase não acreditou no que viu. Era uma sela velha, coberta de lama, mas ainda em condições de uso. João Pedro limpou a sela e a examinou com cuidado. Essa sela parece familiar. De repente, ele reconheceu. Era a mesma sela que Valente usava quando era jovem na fazenda, antes de ser vendido. João Pedro tinha feito um pequeno desenho na parte de trás. Suas iniciais, JPO, entalhadas no couro. Como isso veio parar aqui? Perguntou-se confuso. Ele levou a sela para casa e a limpou completamente. Enquanto limpava, notou algo estranho. Uma parte do forro parecia mais grossa que o normal. Ao examinar melhor, percebeu que havia uma espécie de bolso escondido no forro da sela. Tem algo escondido aqui, murmurou, tentando abrir o compartimento. O couro estava duro e resistente, mas João Pedro conseguiu abrir uma pequena parte. O compartimento estava vazio, mas havia marcas no interior, como se papéis tivessem sido guardados ali por muito tempo. Naquela noite, depois de guardar Valente no estábulo, João Pedro sentou-se na varanda de sua casa com a sela ao lado. Estava tentando entender por que alguém esconderia a sela ali, e o que poderia ter estado guardado no compartimento secreto. No que está pensando tão concentrado? Perguntou Dona Maria, que veio trazer um bolo de milho para João Pedro. Ele mostrou a sela e explicou onde a encontrou. Essa é a antiga sela de Valente. Como foi parar enterrada na sua propriedade? Não sei, Dona Maria, mas acho que tem algo a ver com Tonhão. Valente ficava muito nervoso perto daquele lugar, como se soubesse que algo dele estava enterrado lá. Os cavalos são animais inteligentes, disse Dona Maria, examinando a sela. O que é isso aqui? Parece um esconderijo. Sim, percebi também. Estava vazio, mas tem marcas como se algo tivesse sido guardado ali. Dona Maria ficou séria. João Pedro, isso não é bom. Se Tonhão está tão interessado nesse cavalo e nessa sela, deve ser porque escondeu algo importante aí. Algo que ele não quer que ninguém encontre. Mas o que poderia ser? Não sei, mas Tonhão é conhecido por fazer negócios sujos, desmatamento ilegal, grilagem de terras. João Pedro sentiu um arrepio na espinha. Acha que Valente pode ter sido usado para transportar coisas ilegais? Documentos, talvez? É possível. Cavalos conseguem entrar em lugares onde carros não chegam, principalmente dentro de matas fechadas. De repente, o telefone celular de João Pedro tocou. Era sua prima Clara, estudante de Direito em Cuiabá. Clara, que surpresa! João Pedro,
Estou ligando para avisar que vou passar o fim de semana aí na fazenda. Chego amanhã cedo. Pode me buscar na rodoviária de Poconé? Claro que sim. Que bom que vem nos visitar. Estou precisando de um descanso da faculdade. E também quero ver esse cavalo que você resgatou. Todo mundo em Poconé está falando nisso. João Pedro riu. Notícias correm rápido, principalmente quando envolvem Tonhão. É verdade que ele tentou comprar o cavalo de volta? João Pedro ficou surpreso. Como você soube disso? Estou fazendo estágio no escritório de advocacia ambiental. Tonhão tem vários processos por lá. Um dos fiscais ambientais comentou sobre você e o cavalo. Depois de desligar, João Pedro contou para a Dona Maria sobre a visita de Clara. Isso é bom, disse a idosa. Clara é esperta. Talvez ela possa nos ajudar a entender o que está acontecendo. Naquela noite, enquanto voltava do estábulo após verificar Valente pela última vez, João Pedro teve a sensação de estar sendo observado novamente. Parou e olhou ao redor, mas não viu ninguém. Mesmo assim, decidiu trancar bem a porta de casa e colocar a sela velha embaixo de sua cama. Deitado, olhando para o teto, não conseguia parar de pensar no que poderia ter sido escondido na cela de Valente e por que isso era tão importante para Tonhão. Amanhã, com Clara aqui, talvez a gente descubra algumas respostas, murmurou para si mesmo antes de cair no sono. Do lado de fora, escondido entre as árvores, um dos homens que tinha pedido trabalho mais cedo observava a casa agora escura de João Pedro. Tirou um celular do bolso e discou um número. Patrão? É o Roberto. Ele encontrou a cela. Sim, aquela mesma. Não, parece que está vazia. O que o senhor quer que eu faça? O céu ainda estava escuro quando João Pedro acordou com o som de um carro se aproximando. Olhou pela janela e viu os faróis de um ônibus parando na estrada principal. Era apenas 5 horas da manhã, mas sua prima Clara já tinha chegado de Cuiabá. Vestiu-se rapidamente, guardou a cela embaixo da cama novamente e saiu para buscar Clara na parada de ônibus. Quando chegou lá, sua prima já o esperava com uma mochila grande nas costas. Clara era uma jovem de 23 anos, cabelos pretos cacheados e um sorriso sempre pronto. João Pedro? Exclamou ela ao vê-lo, correndo para abraçar o primo. Chegou cedo. Pensei que o ônibus chegaria às 7. Consegui um horário melhor ontem à noite. Não quis te avisar para não te acordar tão cedo. Os dois caminharam juntos até a Fazenda Esperança, enquanto o sol começava a nascer. Então, onde está o famoso Valente? Perguntou Clara, olhando ao redor. No estábulo. Ele deve estar dormindo ainda. Vamos deixar sua mochila em casa e depois vamos vê-lo. Na casa, João Pedro preparou um café simples para os dois. Enquanto comiam, ele contou tudo o que tinha acontecido desde o leilão em Chapada dos Guimarães até a descoberta da cela enterrada. Mostre-me essa cela, pediu Clara intrigada. João Pedro pegou a cela debaixo da cama e colocou na mesa da cozinha. Clara examinou o objeto com atenção, especialmente o compartimento secreto no forro. Isso é muito estranho, disse ela, passando os dedos pelas marcas dentro do compartimento. Parece que guardaram papéis aqui por muito tempo. Veja essas dobras no couro. O que você acha que poderia ser? Clara pensou por um momento. No escritório onde faço estágio, estamos investigando Tonhão por desmatamento ilegal em áreas protegidas. Mas nunca conseguimos provas suficientes. Ele é esperto, nunca deixa rastros. Você acha que ele usava Valente para transportar documentos importantes? É possível. Cavalos podem entrar em trilhas onde carros não passam, principalmente dentro de parques nacionais. Se Tonhão estava desmatando áreas protegidas, precisaria de formas discretas de se movimentar. João Pedro olhou pela janela, pensativo. Vamos ver o Valente agora. Depois quero te mostrar onde encontrei a cela. No estábulo, Valente já estava de pé. Quando viu João Pedro, o cavalo relinchou alegremente. Clara ficou impressionada com o animal. Nossa, ele está bem melhor do que eu imaginava. Pelo que me contaram, pensei que estaria mais fraco. Ele tem se recuperado rápido, disse João Pedro com orgulho. Já consegue até correr um pouco no pasto.
João Pedro escovou o pelo de Valente enquanto contava mais detalhes sobre sua recuperação. Clara observava, notando como o cavalo parecia confiar completamente em seu primo. Ele realmente se lembra de você, mesmo depois de tantos anos, comentou ela. Depois de cuidar do cavalo, João Pedro levou Clara até o barranco onde havia encontrado a sela enterrada. Valente os acompanhou trotando ao lado. Foi aqui. Percebi que Valente ficava nervoso toda vez que passávamos por este lugar, como se soubesse que algo dele estava aqui. Clara se agachou e examinou o buraco que João Pedro havia cavado. Alguém enterrou isso com pressa, observou ela. Não está muito fundo. A questão é, por quê? O que poderia estar escondido naquela cela que Tonhão quer tanto? Nesse momento, gotas de chuva começaram a cair. O céu, que estava ensolarado mais cedo, agora estava coberto por nuvens escuras. Melhor voltarmos, disse João Pedro. Parece que vem chuva forte. Eles mal chegaram à casa quando a tempestade desabou com força total. A chuva caía em cortinas grossas e trovões ecoavam pelo céu. O celeiro, exclamou João Pedro de repente. Os sacos de ração estão lá e o telhado tem goteiras. Ele pegou uma capa de chuva e correu para fora, com Clara logo atrás. Quando chegaram ao pequeno celeiro, a água já entrava por várias frestas no telhado e começava a molhar os sacos de ração empilhados no chão. Precisamos mover esses sacos para o lado seco, gritou João Pedro acima do barulho da chuva. Eles começaram a arrastar os sacos pesados, mas eram muitos. Clara, menor e mais fraca que João Pedro, mal conseguia mover um saco sozinha. Não vamos conseguir, disse ela ofegante. São pesados demais. De repente, ouviram um relincho alto. Valente havia saído do estábulo e estava na porta do celeiro, olhando para eles. Valente, volte para o estábulo, gritou João Pedro, preocupado que o cavalo se molhasse. Mas em vez de obedecer, Valente entrou no celeiro e se posicionou ao lado dos sacos. João Pedro entendeu imediatamente. Clara, pegue aquela corda ali. Vamos amarrar alguns sacos no Valente e ele pode arrastá-los para o lado seco. Rapidamente, eles amarraram 2 sacos grandes ao cavalo, que com força surpreendente puxou-os facilmente para a área protegida do celeiro. Continuaram assim, com Valente ajudando, até que todos os sacos estavam seguros. Incrível, disse Clara, acariciando o pescoço de Valente. Nunca vi um cavalo fazer isso antes. Ele é especial, respondeu João Pedro sorrindo com orgulho. O que eles não notaram foi o menino parado na porta do celeiro, observando tudo com olhos arregalados. Só perceberam sua presença quando ele falou. Uau, que cavalo inteligente! João Pedro se virou surpreso. Lucas, o que está fazendo aqui na chuva? Lucas era um menino de 12 anos, magro, com cabelos escuros e molhados colados na testa. Era filho de um dos trabalhadores da fazenda vizinha. Eu vim ver o cavalo que todo mundo está falando, respondeu o menino, entrando no celeiro. Meu pai disse que você comprou um cavalo quase morto e ele está ficando bom de novo. João Pedro sorriu. Este é Valente. E esta é minha prima Clara, de Cuiabá. Lucas se aproximou timidamente de Valente, que abaixou a cabeça para cheirar o menino. Posso ajudar a cuidar dele? Perguntou Lucas, com esperança nos olhos. Sei cuidar de cavalos. Meu pai me ensinou. Claro que pode, respondeu João Pedro. Valente gosta de companhia. Nos dias seguintes, Lucas aparecia todos os dias depois da escola para ajudar com Valente. Ele escovava o pelo do cavalo, limpava o estábulo e até ajudava a preparar a comida especial que Dona Maria havia ensinado a fazer. Numa tarde, enquanto João Pedro consertava a cerca e Clara estudava documentos que havia trazido de Cuiabá, Lucas chegou correndo, ofegante. João Pedro, ouvi uma conversa do patrão do meu pai. João Pedro largou as ferramentas e se aproximou do menino. Calma, Lucas. Que conversa? O seu Tonhão estava muito bravo, explicou Lucas, ainda respirando rápido. Ele estava falando com 2 homens sobre documentos perdidos. Disse que precisavam encontrar antes que alguém mais achasse.
João Pedro e Clara trocaram olhares preocupados. Você ouviu mais alguma coisa? Perguntou Clara, se aproximando. Sim. Ele falou sobre uma cela velha e disse que se os documentos caíssem nas mãos erradas, ele iria preso. E depois falou seu nome, João Pedro. Disse que você poderia ter os documentos. João Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lucas, você não contou a ninguém que ouviu essa conversa, contou? Não, vim direto para cá. Ótimo. É melhor você não comentar isso com ninguém, entendeu? Pode ser perigoso. Lucas assentiu, parecendo entender a gravidade da situação. Na manhã seguinte, João Pedro precisou ir à cidade para comprar medicamentos para Valente. Como Clara precisava terminar um trabalho para a faculdade, João Pedro pediu a Lucas que ficasse de olho em Valente enquanto estivesse fora. Tenho que comprar antibióticos para as feridas dele. Volto antes do almoço, explicou para Lucas. Pode deixar? Vou cuidar dele direitinho, prometeu o menino. Quando João Pedro chegou à cidade, a farmácia veterinária estava cheia. Ele teve que esperar mais tempo do que esperava. Foi apenas no início da tarde que conseguiu voltar para a fazenda. Ao chegar, encontrou Clara muito preocupada na varanda. João Pedro, graças a Deus você voltou, exclamou ela. Aconteceu uma coisa terrível. João Pedro sentiu seu coração acelerar. O que houve? Cadê o Valente? Valente está bem no estábulo. É o Lucas. Clara o levou até seu quarto, onde Lucas estava deitado na cama. O menino tinha um corte na testa e parecia assustado. Lucas, o que aconteceu? O menino se sentou na cama com lágrimas nos olhos. Desculpa, João Pedro. Eu tentei impedir. Impedir o quê? Quem fez isso com você? Aqueles 2 homens que vieram pedir emprego outro dia. Eles apareceram aqui e perguntaram sobre a cela velha. Eu disse que não sabia de nada, mas eles não acreditaram. Quando tentei correr para chamar Dona Maria, um deles me empurrou e eu caí e bati a cabeça. João Pedro fechou os punhos com raiva. Eles tocaram no Valente? Não. Dona Maria apareceu gritando e eles fugiram. Mas antes de ir, um deles disse que voltariam quando você estivesse sozinho. João Pedro olhou para Clara, que parecia tão preocupada quanto ele. Isso é uma ameaça clara, disse ela. Precisamos fazer alguma coisa. Sim, concordou João Pedro. Precisamos descobrir o que estava naquela cela e por que é tão importante para Tonhão. Lucas sentou-se mais ereto na cama. Acho que eu sei onde procurar, disse ele. Ouvi eles falando sobre um lugar chamado Clareira da Jaqueira. É onde Tonhão se encontra com pessoas para fazer negócios que ninguém pode saber. Você sabe onde fica essa clareira? Perguntou Clara. Sim, fica perto do rio, dentro das terras dele. Meu pai já me levou lá para buscar frutas. João Pedro olhou pela janela, vendo Valente pastar tranquilamente no quintal. Precisamos proteger Valente, disse ele. Se Tonhão está disposto a atacar um menino para conseguir o que quer, não vai parar por aí. A noite caiu sobre a fazenda Esperança, enquanto João Pedro, Clara e Dona Maria discutiam o que fazer. Lucas já havia sido levado para casa por seu pai, que ficou furioso ao saber do ataque contra seu filho. Precisamos esconder Valente em um lugar seguro, disse João Pedro, olhando pela janela para certificar-se de que ninguém estava por perto. Aqui na fazenda eles podem voltar a qualquer momento. Tenho uma ideia, falou Dona Maria, aproximando-se. Minha família tem uma cabana antiga de pesca, numa clareira dentro do Pantanal. Pouquíssimas pessoas conhecem o lugar. Valente estaria seguro lá. Clara concordou. É uma boa ideia. Enquanto isso, posso verificar se existe algum processo ambiental contra Tonhão que mencione documentos perdidos. João Pedro pensou por um momento. Vamos fazer assim. Levarei Valente para a cabana amanhã bem cedo, antes do sol nascer. Clara, você fica aqui e continua suas pesquisas. Dona Maria, pode me mostrar o caminho para a cabana? A idosa assentiu. Vou desenhar um mapa para você. O caminho é complicado para quem não conhece, mas com as marcações certas, chegará lá sem problemas. Na madrugada seguinte, quando o céu ainda estava escuro, João Pedro selou Valente com uma cela nova que havia comprado na cidade. Colocou alimentos, água e remédios em uma bolsa. Vamos, amigo, sussurrou para o cavalo.
Precisamos sair sem que ninguém nos veja. Dona Maria esperava na porta de sua casa. Entregou a João Pedro um mapa desenhado à mão. Siga exatamente este caminho. Quando chegar ao terceiro córrego, vire à esquerda e siga até encontrar uma árvore grande caída. A cabana fica a 200 passos dali. Obrigado, Dona Maria. Voltarei assim que puder. João Pedro montou em valente e partiu na escuridão. O cavalo movia-se com cuidado, como se entendesse a necessidade de silêncio. Seguiram por trilhas pouco usadas, evitando as estradas principais. Quando o sol começou a nascer, já estavam longe da fazenda, adentrando a região mais densa do Pantanal. Seguindo o mapa de Dona Maria, João Pedro encontrou os córregos mencionados. No terceiro, virou à esquerda conforme as instruções. Depois de cavalgar mais um pouco, avistou a árvore caída. Dali, contou aproximadamente 200 passos e encontrou a cabana, uma construção simples de madeira, quase escondida entre a vegetação. Chegamos, valente. Este será nosso esconderijo por enquanto. A cabana estava empoeirada, mas em bom estado. João Pedro limpou o lugar e improvisou um pequeno cercado para Valente usando cordas e estacas que encontrou. Ficarei com você hoje, mas depois precisarei me dividir entre aqui e a fazenda para não levantar suspeitas, explicou ao cavalo, que parecia entender cada palavra. Nos dias seguintes, João Pedro estabeleceu uma rotina. Passava as manhãs na fazenda, ajudando Clara em suas pesquisas e mantendo as aparências, e as tardes e noites na cabana com Valente. A viagem entre os dois lugares levava quase 2 horas, mas ele não se importava. Numa noite, quase 2 semanas após esconder Valente, João Pedro voltava da cidade de Poconé para a fazenda. Tinha ido comprar mais medicamentos para o cavalo. A lua cheia iluminava a estrada de terra, permitindo que ele enxergasse bem o caminho. Quando passou perto da entrada da fazenda de Tonhão, viu luzes de faróis. Escondeu-se rapidamente atrás de algumas árvores e observou. 3 caminhões grandes saíam da propriedade, carregados com toras enormes de madeira. Estranho. Essa não é época de corte legal de madeira, murmurou João Pedro para si mesmo. Movido pela curiosidade e desconfiança, decidiu seguir os caminhões a pé, mantendo distância segura. Eles pegaram uma estrada secundária, pouco usada, que levava para o outro lado da propriedade de Tonhão, na direção do Parque Nacional. Após quase 1 hora seguindo os caminhões, João Pedro viu para onde eles se dirigiam. Uma serraria escondida numa clareira grande próxima à divisa com o parque. Homens trabalhavam rapidamente descarregando toras e processando madeiras à luz de geradores potentes. É uma serraria clandestina, sussurrou João Pedro, entendendo a situação. Ele está cortando árvores dentro do parque. Lentamente aproximou-se mais, escondendo-se entre arbustos. Tirou o celular do bolso e começou a fotografar tudo. Os caminhões, as toras com marcações do parque, os homens trabalhando e até Tonhão, que supervisionava toda a operação. João Pedro estava tão concentrado em tirar fotos que não percebeu um dos capangas se aproximando. Quando finalmente notou o homem, era tarde demais. "Ei, tem alguém ali?" gritou o capanga apontando na direção de João Pedro. Sem pensar 2 vezes, João Pedro correu. Ouvia vozes atrás dele, gritando para que parasse. Enquanto corria entre árvores e arbustos, seu chapéu caiu, mas ele não parou para pegá-lo. Correu até não ouvir mais nada atrás dele. Ofegante, João Pedro finalmente parou quando teve certeza de que havia despistado seus perseguidores. Estava perdido, mas pelo menos tinha as fotos no celular. "Preciso mostrar isso para Clara", disse, verificando se as fotos estavam boas. "Isso prova que Tonhão está desmatando ilegalmente." Levou quase 3 horas para João Pedro encontrar o caminho de volta para a Fazenda Esperança. Quando finalmente chegou, já passava da meia-noite. Algo estava errado. A porta da casa estava aberta. João Pedro entrou com cautela e acendeu a luz. O que viu o deixou paralisado. Tudo estava revirado. Gavetas abertas, móveis fora do lugar, suas roupas espalhadas pelo chão.
Sobre a mesa da cozinha havia um papel com uma mensagem escrita à mão. Sabemos que você esteve lá ontem. Da próxima vez, não escapa. João Pedro sentiu um calafrio. Eles sabiam que era ele. Talvez tivessem encontrado seu chapéu. Imediatamente pensou em Valente. Se descobriram sobre as fotos, poderiam tentar encontrar o cavalo também. Sem perder tempo, João Pedro pegou sua mochila, colocou algumas roupas e saiu correndo em direção à cabana de Dona Maria. O medo de que algo pudesse ter acontecido com Valente dava-lhe forças para correr mesmo exausto. Quando finalmente chegou à cabana, o sol já começava a nascer. O pequeno cercado onde deixara Valente estava vazio. A porta da cabana estava aberta, balançando ao vento. "Valente!" chamou João Pedro desesperado. "Valente!" Apenas o silêncio da mata respondeu. João Pedro entrou na cabana e viu que tudo estava revirado, assim como em sua casa. Eles haviam estado ali também. Com o coração apertado, João Pedro começou a procurar por pistas ao redor da cabana. Logo encontrou marcas no chão, pegadas de botas de homens e rastros de cascos de cavalo. Seguiu as marcas por alguns metros e viu que elas seguiam na direção da fazenda de Tonhão. "Eles levaram Valente", murmurou, sentindo uma mistura de raiva e desespero. João Pedro seguiu os rastros até onde pôde, mas eventualmente eles desapareceram em um terreno mais seco. Não havia dúvidas, porém. Valente havia sido levado para a fazenda de Tonhão. Seu primeiro impulso foi ir direto lá, invadir a propriedade e resgatar seu cavalo. Mas sabia que seria loucura. Tonhão era poderoso e tinha homens armados. João Pedro precisava de ajuda. Voltou correndo para a Fazenda Esperança. Quando chegou, Clara e Dona Maria estavam na varanda, visivelmente preocupadas. "João Pedro, onde você estava? Vimos a casa revirada e ficamos desesperadas", exclamou Clara, correndo para abraçá-lo. "Eles levaram Valente", disse João Pedro com voz trêmula. "Tonhão descobriu que tirei fotos da serraria clandestina e mandou seus homens atrás de mim." Rapidamente, João Pedro contou tudo o que havia acontecido. A serraria ilegal, as fotos, a perseguição, a casa revirada e o desaparecimento de Valente. "Preciso ir até lá buscar o Valente", disse ele, determinado. Dona Maria segurou seu braço com firmeza surpreendente para uma senhora de sua idade. "Não, meu filho. Seria suicídio ir sozinho. Tonhão não é homem de brincadeiras. Se ele te pegou tirando fotos das atividades ilegais dele, vai fazer qualquer coisa para te calar." "Mas e o Valente? Não posso abandoná-lo." "Ninguém está falando em abandonar", disse Clara pensativa. "Mas precisamos ser inteligentes. Temos provas de crimes ambientais graves. Podemos usar isso." João Pedro mostrou as fotos que havia tirado. Clara as examinou com atenção. "Isso é ouro, João Pedro. Temos Tonhão no flagrante, desmatando dentro do Parque Nacional. Posso levar isso para o escritório onde faço estágio. Eles têm contatos na polícia ambiental." "Quanto tempo isso vai levar?" perguntou João Pedro ansioso. "Cada minuto que passa, Valente está nas mãos daquele monstro. Vou ligar agora mesmo para meu namorado Rafael. Ele trabalha como policial ambiental em Cuiabá. Pode nos ajudar." Clara pegou o celular e se afastou para fazer a ligação. Dona Maria colocou a mão no ombro de João Pedro. "Enquanto isso, vamos pensar em um plano para resgatar Valente. Conheço cada canto da propriedade de Tonhão. Meu falecido marido trabalhou lá durante anos." João Pedro assentiu, grato pelo apoio. Enquanto esperavam Clara voltar, Dona Maria fez um chá calmante e obrigou João Pedro a tomar. Ele estava tão tenso que mal conseguia segurar a xícara. Clara retornou minutos depois, com um sorriso no rosto. "Rafael vem para cá agora. Ele conseguiu autorização para investigar as denúncias de desmatamento. Estará aqui amanhã cedo." João Pedro sentiu um pequeno alívio, mas sua mente ainda estava com Valente. "E se Tonhão machucar o Valente para se vingar de mim?" perguntou ele com a voz embargada. "Não acho que fará isso", respondeu Dona Maria. "Se ele levou o Valente, é porque ainda precisa de algo que só o cavalo pode dar." "Ou algo relacionado ao cavalo", completou Clara. "Aqueles documentos que estavam escondidos na cela." João Pedro pegou seu celular novamente.
Vou ligar para o Rafael também. Preciso contar tudo sobre o desmatamento ilegal e o sequestro de Valente. Se vamos fazer um plano, precisamos de todas as informações possíveis. Enquanto discava o número, João Pedro olhava pela janela na direção da fazenda de Tonhão. Em algum lugar lá, Valente estava preso, provavelmente assustado e confuso. A ideia de seu cavalo sofrendo novamente fazia seu coração doer. Rafael, aqui é João Pedro Oliveira, primo da Clara. Precisamos conversar urgente. É sobre Antônio Mendes, conhecido como Tonhão. Ele sequestrou meu cavalo e está desmatando ilegalmente o Parque Nacional. Espere aí, não faça nada até eu chegar, disse Rafael pelo telefone, sua voz firme. Chego amanhã bem cedo. Não enfrente Tonhão sozinho, entendeu? João Pedro segurou o celular com força. Mas meu cavalo está lá agora. Prometa que vai esperar, João Pedro, insistiu Rafael. Tonhão é perigoso e tem homens armados. Precisamos fazer isso do jeito certo. João Pedro respirou fundo e olhou para Clara e Dona Maria, que o observavam com preocupação. Está bem. Vou esperar você chegar. Depois de desligar, João Pedro passou a noite inteira sem conseguir dormir. Ficou na varanda, olhando na direção da fazenda de Tonhão, imaginando como Valente estaria. O sol mal tinha nascido quando uma caminhonete parou em frente à Fazenda Esperança. Rafael desceu do veículo junto com Clara, que tinha ido encontrá-lo na rodoviária. Rafael era um homem alto, de pele morena e expressão séria. Usava o uniforme da Polícia Ambiental. João Pedro, chamou Clara enquanto se aproximavam da casa. João Pedro levantou-se rapidamente da cadeira onde havia passado a noite. Que bom que chegaram. Os três entraram na casa, onde Dona Maria já preparava um café. Obrigado por vir tão rápido, disse João Pedro, apertando a mão de Rafael. Clara me explicou tudo no caminho, respondeu Rafael. Mostre-me as fotos que você tirou da serraria clandestina. João Pedro pegou o celular e mostrou as imagens. Rafael as examinou com atenção, seu rosto ficando cada vez mais sério. Isso é grave. Ele está cortando árvores dentro do Parque Nacional. Cada uma dessas árvores vale muito dinheiro no mercado ilegal. E o que podemos fazer? Perguntou João Pedro ansioso. Eles levaram meu cavalo. Rafael guardou o celular no bolso. Vou enviar essas fotos para a central em Cuiabá e pedir autorização para investigar oficialmente. Mas não podemos simplesmente invadir a fazenda deles sem um mandado judicial. João Pedro bateu o punho na mesa frustrado. Quanto tempo isso vai levar? Valente pode estar sofrendo lá. Entendo sua preocupação, disse Rafael colocando a mão no ombro de João Pedro. Mas precisamos fazer isso legalmente, ou Tonhão pode escapar da justiça por causa de um erro nosso. Clara, que estava quieta até então, falou. João Pedro, precisamos de mais informações sobre a fazenda de Tonhão. Onde eles poderiam estar mantendo Valente? João Pedro pensou por um momento. Lucas, o filho do funcionário da fazenda vizinha. Ele conhece bem a propriedade de Tonhão porque o pai dele já trabalhou lá. Vamos falar com ele, sugeriu Clara. Ele pode nos ajudar a entender melhor o lugar. Após o café, João Pedro, Clara e Rafael foram até a casa de Lucas. O menino ainda estava com um curativo na testa, mas parecia melhor. João Pedro, exclamou Lucas quando os viu. Encontrou o Valente? Ainda não, Lucas. Precisamos da sua ajuda. Você conhece bem a fazenda de Tonhão, não é? Lucas assentiu. Meu pai trabalhou lá 2 anos antes de conseguir emprego na fazenda Santa Luzia. Pode nos mostrar como é a fazenda? Onde ficam as construções, os caminhos? O menino pegou um papel e um lápis e começou a desenhar. Com surpreendente habilidade para sua idade, Lucas desenhou um mapa detalhado da propriedade de Tonhão. Aqui é a casa principal, explicou ele apontando para o desenho. Aqui ficam os currais, e esses são os alojamentos dos funcionários. Essa estrada leva para a serraria escondida. E onde Tonhão poderia estar mantendo um cavalo que não quer que ninguém veja? Perguntou Rafael. Lucas pensou um pouco e depois apontou para um ponto no mapa, longe da casa principal. Aqui. É um barracão velho.
longe de tudo. Meu pai disse que o seu Tonhão guarda coisas lá que não quer mostrar para ninguém. Uma vez, meu pai foi chamado para consertar o telhado e viu muitos papéis e mapas lá dentro. João Pedro e Rafael trocaram olhares. Deve ser onde estão mantendo o Valente, disse João Pedro. Como podemos chegar lá sem sermos vistos? Lucas mostrou um caminho no mapa. Por aqui. É uma trilha antiga que passa pelo meio da mata. Poucos conhecem. Meu pai me mostrou uma vez quando fomos pescar. Rafael estudou o mapa com atenção. Vou voltar a Poconé agora para conseguir a autorização para investigar a serraria clandestina. Deve levar algumas horas. Enquanto isso, vocês podem ir até a divisa e observar a fazenda, ver se conseguem localizar Valente. Mas não entrem na propriedade, entenderam? João Pedro assentiu. Mesmo que por dentro planejasse fazer exatamente o contrário se visse Valente sofrendo. Rafael partiu para a cidade, enquanto João Pedro, Clara e Lucas se preparavam para ir até a divisa da fazenda. Dona Maria emprestou seus binóculos antigos. Tenham cuidado, alertou ela. Se Tonhão ou seus capangas virem vocês, podem atirar primeiro e perguntar depois. Os três seguiram por uma trilha que contornava a propriedade de João Pedro até chegar à divisa com as terras de Tonhão. Encontraram um ponto alto, com uma boa visão da fazenda, e se esconderam atrás de algumas árvores. João Pedro usou os binóculos para examinar a propriedade. Viu a casa principal, os currais, e depois procurou o barracão isolado que Lucas havia mencionado. Demorou, mas finalmente o encontrou. Ali, sussurrou, passando os binóculos para Clara. Vejo o barracão. Clara ajustou os binóculos. Tem alguém lá fora. 2 homens. Deixe-me ver, pediu Lucas, ansioso. João Pedro devolveu os binóculos ao menino, que os ajustou para seus olhos. São o Roberto e o Tião, os capangas do Tonhão, disse Lucas. E olhem, na porta do barracão. João Pedro pegou os binóculos de volta e olhou. Seu coração acelerou quando viu um cavalo marrom amarrado na frente do barracão. Era Valente e parecia estar machucado novamente. É ele, exclamou João Pedro, sentindo uma mistura de alívio por encontrá-lo e raiva ao ver seu estado. Precisamos tirá-lo de lá. Espere, João Pedro, disse Clara segurando seu braço. Não podemos invadir agora. Há homens armados lá. Mas olhe como ele está. João Pedro entregou os binóculos para Clara novamente. Eles o machucaram. Clara observou com cuidado. Parece que tem feridas novas nas patas. O que eles estão fazendo com ele? Provavelmente o forçando a carregar coisas de novo, disse João Pedro com amargura. Eles continuaram observando por mais algumas horas, revezando-se com os binóculos. Viram Tonhão chegar no barracão e gritar com seus homens. Depois, ele entrou no barracão e ficou lá por um tempo. Quando saiu, parecia furioso. Quando o sol começou a se pôr, decidiram voltar para a Fazenda Esperança. No caminho, Lucas tropeçou e quase caiu em um buraco. Cuidado, alertou João Pedro segurando o menino pelo braço. Melhor te levarmos para casa. Está ficando escuro e parece que vai chover. No horizonte, nuvens escuras já se formavam. O vento estava ficando mais forte, balançando as copas das árvores. Vai ter tempestade, disse Clara olhando para o céu. Valente tem medo de trovões, comentou João Pedro preocupado. Desde pequeno. Quando tinha tempestade, ele ficava apavorado no estábulo. Depois de deixar Lucas em casa, João Pedro e Clara voltaram para a Fazenda Esperança. Rafael já havia retornado de Poconé e os esperava com notícias. Consegui a autorização para investigar a serraria amanhã cedo, disse ele. Vamos com uma equipe completa. Se encontrarmos as provas, poderemos prender Tonhão. E quanto a Valente? Perguntou João Pedro. Não podemos esperar até amanhã. Entendo sua preocupação, mas não temos autorização para entrar na propriedade dele ainda, explicou Rafael. A investigação da serraria é nosso primeiro passo. Nesse momento, um trovão forte sacudiu a casa. A chuva começou a cair, primeiro leve, depois cada vez mais forte. Relâmpagos iluminavam o céu a cada poucos segundos. João Pedro ficou na varanda,
olhando para a tempestade. Pensava em Valente, sozinho, amarrado lá fora, enfrentando seu maior medo. Ele deve estar apavorado, murmurou. Clara se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Sei o que está pensando, João Pedro, mas é muito perigoso. Você não entende, disse ele, virando-se para encará-la. Quando Valente era pequeno, durante tempestades, eu sempre ficava com ele no estábulo, acalmando-o. Ele confia em mim para protegê-lo. E agora, outro trovão, ainda mais forte, fez a casa tremer. A chuva caía em cortinas grossas, tornando difícil ver além da varanda. João Pedro tomou sua decisão. Entrou na casa, pegou uma capa de chuva escura, uma lanterna pequena e uma faca. "O que está fazendo?" perguntou Clara, alarmada. "A tempestade vai dificultar a vigilância", explicou João Pedro, vestindo a capa. "Os capangas vão ficar dentro do barracão para se proteger da chuva. É a melhor chance que tenho de resgatar Valente." João Pedro não. Clara tentou impedi-lo. Rafael disse para esperarmos. "Não posso deixar Valente lá, Clara. Ele precisa de mim." Rafael entrou na sala nesse momento, vindo da cozinha. "O que está acontecendo?" Clara olhou para João Pedro, implorando com os olhos para que ele não fizesse nada imprudente. "Nada", respondeu João Pedro, escondendo a faca no cinto. "Só estava me preparando para verificar o telhado do estábulo. Às vezes ele vaza durante tempestades fortes." Rafael pareceu aceitar a explicação. "Não saia nessa chuva agora. Podemos verificar pela manhã." "Claro", concordou João Pedro, mas seus olhos diziam outra coisa. Quando Rafael voltou para a cozinha, Clara segurou o braço de João Pedro com força. "Você vai se matar. Ou pior, ser preso." "Tenho que fazer isso, Clara", respondeu ele com determinação. "Valente faria o mesmo por mim." Outro trovão sacudiu a casa. João Pedro aproveitou a distração para sair pela porta dos fundos, desaparecendo na escuridão da tempestade. A chuva caía com tanta força que João Pedro mal conseguia enxergar mais que poucos metros à frente. Suas botas afundavam na lama enquanto ele seguia pela trilha que Lucas havia indicado no mapa. Os trovões continuavam, iluminando o céu a cada minuto. "Estou indo, Valente", murmurou ele para si mesmo, usando a pequena lanterna apenas quando absolutamente necessário para não chamar atenção. A trilha estreita serpenteava entre árvores densas, algumas derrubadas pela tempestade. João Pedro tinha que desviar constantemente, tomando cuidado para não perder o caminho. A água escorria por seu rosto, mesmo com o capuz da capa de chuva. Depois de quase 1 hora caminhando, João Pedro finalmente avistou as luzes da fazenda de Tonhão. Escondeu-se atrás de uma árvore grande e observou. A casa principal estava iluminada, mas o resto da propriedade parecia deserto por causa da chuva. Todos estavam abrigados. Seguindo o mapa mental que havia feito com base no desenho de Lucas, João Pedro contornou os currais principais e seguiu em direção ao barracão isolado. A lama tornava cada passo difícil, mas também silenciava seus movimentos. Quando chegou perto do barracão, João Pedro se escondeu atrás de alguns tambores de combustível e observou. O barracão tinha uma luz fraca vindo de dentro. Na frente, amarrado a um poste e exposto à chuva, estava Valente. O coração de João Pedro apertou ao ver seu cavalo tremendo, o pelo encharcado. A cada trovão, Valente puxava a corda que o prendia, tentando se soltar, claramente apavorado. João Pedro precisava esperar o momento certo. Pelo que podia ver, havia pelo menos 2 homens dentro do barracão. Suas vozes eram abafadas pela chuva, mas pareciam estar discutindo. Um trovão particularmente forte fez as janelas do barracão tremerem. João Pedro aproveitou o barulho para se aproximar mais. Agora conseguia ver melhor o estado de Valente. Havia novas marcas de chicote em suas costas e feridas nas patas. "Desgraçados!", sussurrou, sentindo a raiva crescer dentro dele. Nesse momento, a porta do barracão se abriu. Um homem saiu, protegendo-se da chuva com um pedaço de plástico sobre a cabeça. "Essa maldita tempestade não passa nunca", reclamou ele olhando para o céu. Era Roberto,
um dos capangas de Tonhão. "Fica de olho nesse cavalo!" gritou outro homem de dentro do barracão. "O patrão vai nos matar se ele fugir de novo. Nessa chuva, até os cachorros estão escondidos. Quem vai aparecer aqui? Faz o que eu tô mandando." Roberto resmungou algo e voltou para dentro do barracão, batendo a porta. João Pedro esperou mais alguns minutos, certificando-se que ninguém mais sairia. Então se aproximou lentamente de Valente. O cavalo percebeu alguém se aproximando e começou a ficar agitado, puxando a corda com mais força. "Calma, Valente. Sou eu", sussurrou João Pedro quando chegou perto o suficiente. As orelhas de Valente se ergueram imediatamente ao reconhecer a voz. Ele parou de puxar a corda e virou a cabeça na direção de João Pedro. "Isso, amigo. Vou te tirar daqui", disse João Pedro, acariciando suavemente o pescoço molhado do cavalo. João Pedro tirou a faca do cinto e começou a cortar a corda grossa que prendia Valente ao poste. A corda estava molhada e difícil de cortar, mas ele continuou serrando pacientemente. De repente, ouviu vozes se aproximando da porta. Rapidamente escondeu-se atrás de Valente. A porta se abriu e 2 homens saíram. João Pedro reconheceu Roberto e Tião, os 2 capangas principais de Tonhão. "O patrão está louco", disse Tião acendendo um cigarro apesar da chuva. "Como vamos encontrar esses documentos se nem sabemos o que estamos procurando?" "Ele disse que são papéis que estavam escondidos na cela velha", respondeu Roberto. "Mapas das áreas que ele comprou dentro do parque." "Comprou? Você quis dizer roubou, né?" Tião riu. "Aqueles papéis provam que ele falsificou documentos de posse." "Fala baixo, idiota." Roberto olhou ao redor, nervoso. "Se esses documentos caírem nas mãos da polícia ambiental, estamos todos presos." João Pedro ouviu tudo, agora entendendo melhor o que estava acontecendo. Os documentos que Tonhão procurava eram provas de grilagem de terras dentro do Parque Nacional. "O pior é que agora aquele moleque da Fazenda Esperança está metido nessa história", continuou Roberto. "O patrão acha que ele pode ter encontrado os documentos. Por isso pegamos o cavalo, para atrair ele para cá?" "Exatamente. O patrão tem certeza que o rapaz vai vir atrás do animal. E quando vier..." Roberto fez um gesto com o dedo passando pelo pescoço. João Pedro sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a chuva. Os homens terminaram seus cigarros e voltaram para dentro do barracão. João Pedro voltou imediatamente a cortar a corda de Valente. Com um último esforço, a corda finalmente cedeu. "Vamos, amigo", sussurrou, acariciando o cavalo. "Precisamos sair daqui sem fazer barulho." Valente parecia entender a gravidade da situação. Normalmente ele relincharia ao se ver livre, mas desta vez permaneceu silencioso, apenas seguindo João Pedro. Eles se afastaram do barracão, caminhando lentamente pela lama. João Pedro guiou Valente para a trilha pela qual havia chegado. A chuva continuava forte, mas agora era sua aliada, escondendo seus rastros e abafando o som de seus passos. Quando estavam a uma distância segura da casa, João Pedro começou a correr, com Valente ao seu lado. O cavalo, mesmo machucado, parecia renovado pela liberdade. Correram por quase 30 minutos antes de João Pedro perceber que não estavam na trilha certa. A escuridão e a chuva o tinham feito perder o caminho. "Droga", murmurou ele tentando se orientar. "Onde estamos?" Um trovão ensurdecedor fez Valente se assustar e empinar. João Pedro segurou firmemente a corda para acalmá-lo. "Está tudo bem, amigo. Estou aqui com você", disse ele, acariciando o pescoço do cavalo. Olhando ao redor, João Pedro percebeu que estavam perto do rio que separava as terras de Tonhão da reserva ambiental. O rio normalmente era estreito e calmo, mas com as chuvas tinha se transformado em uma correnteza forte. "Temos que atravessar, Valente", disse João Pedro, olhando a água escura e turbulenta. "É nossa única saída." Valente parecia hesitar, olhando nervosamente para a água. "Sei que você não gosta, mas precisamos fazer isso." João Pedro entrou primeiro na água, segurando firme a corda de Valente. A correnteza era mais forte do que ele esperava, a água chegando rapidamente à sua cintura. "Vem, Valente, vamos!" O cavalo entrou na água relutante. Juntos, começaram a atravessar o rio. A cada passo,
A correnteza ficava mais forte. No meio do rio, a água já chegava ao peito de João Pedro, tornando quase impossível manter os pés no fundo. De repente, João Pedro pisou em falso e foi arrastado pela correnteza. "Valente!" gritou ele, tentando manter a cabeça acima da água. A corda escapou de suas mãos. Por um terrível momento, João Pedro achou que estava perdido, sendo levado pelo rio. Então sentiu algo segurar sua camisa. Era Valente, que havia nadado até ele e agora o puxava com os dentes. Com um esforço enorme, João Pedro conseguiu segurar a crina do cavalo. Valente nadou com determinação, lutando contra a correnteza. Lentamente, foram se aproximando da outra margem. Quando finalmente chegaram à beira do rio, ambos estavam exaustos. João Pedro caiu na lama, respirando com dificuldade, enquanto Valente tremia ao seu lado. "Você me salvou, amigo", murmurou João Pedro, abraçando o pescoço molhado do cavalo. Mais uma vez. A chuva havia diminuído um pouco, mas ainda caía constante. João Pedro sabia que precisavam encontrar abrigo. Não podiam voltar para a Fazenda Esperança ainda. Tonhão certamente mandaria seus homens procurá-los lá primeiro. Levantando-se com dificuldade, João Pedro examinou os arredores. Estavam em uma área da reserva que ele não conhecia bem, mas sabia que havia formações rochosas por perto. "Vamos, Valente. Precisamos encontrar um lugar seco para passar a noite." Caminharam por mais 20 minutos até João Pedro avistar o que parecia ser a entrada de uma pequena caverna entre algumas rochas. A abertura era pequena, mas suficiente para eles entrarem. "Olha só, um abrigo." A caverna era rasa, mas seca e protegida do vento. João Pedro tirou sua capa de chuva encharcada e a usou para secar Valente o melhor que pôde. Depois, examinou as feridas do cavalo. "Eles te machucaram de novo", disse com tristeza, tocando suavemente as novas marcas. "Mas vamos cuidar disso quando chegarmos em casa." Mesmo com a segurança temporária, João Pedro sabia que precisavam ser cautelosos. Tonhão certamente já havia descoberto o desaparecimento de Valente e estaria furioso. "Descansamos aqui até amanhecer", explicou ao cavalo, como se ele pudesse entender cada palavra. "Depois encontramos um caminho de volta para a fazenda onde Rafael e Clara estão esperando." João Pedro sentou-se no chão da caverna, encostado na parede. Estava encharcado e tremendo de frio. Valente se aproximou e deitou-se ao lado dele, oferecendo calor com seu corpo grande. "Obrigado, amigo", murmurou João Pedro, abraçando o pescoço do cavalo. Enquanto a tempestade continuava lá fora, homem e cavalo descansavam juntos na pequena caverna. João Pedro pensava no que havia descoberto. Os documentos que estavam escondidos na cela velha eram provas de que Tonhão havia falsificado papéis para tomar posse de terras dentro do Parque Nacional. Isso explicava o desmatamento ilegal que ele tinha fotografado. "Vamos denunciá-lo, Valente", disse João Pedro com determinação na voz. "Ele vai pagar por tudo que fez. Com você, com a floresta, com todos nós." Valente respondeu com um leve relincho, como se concordasse. João Pedro sorriu e acariciou o pelo ainda úmido do cavalo. A ligação entre eles, já forte antes, parecia ter se tornado indestrutível após esta noite. "Nunca mais vamos nos separar", prometeu João Pedro, seus olhos já fechando de cansaço. Nunca mais. Com essa promessa, João Pedro adormeceu, seu corpo exausto finalmente cedendo ao sono. Valente permaneceu alerta por mais tempo, suas orelhas se movendo a cada som da floresta, protegendo seu amigo humano enquanto ele descansava. Lá fora, a tempestade começava a diminuir e as primeiras estrelas apareciam entre as nuvens que se afastavam. Um novo dia logo chegaria, trazendo novos desafios para os dois amigos reunidos. Os primeiros raios de sol entravam pela abertura da pequena caverna quando João Pedro acordou. Seu corpo doía, e suas roupas ainda estavam úmidas. Valente já estava de pé, alerta, olhando para fora. "Bom dia, amigo", disse João Pedro, levantando-se com dificuldade. "Parece que a tempestade passou." Ele se aproximou da entrada da caverna e observou os arredores. O céu estava limpo, mas o chão estava completamente enlameado.
Árvores caídas e galhos quebrados mostravam a força da tempestade da noite anterior. Precisamos voltar para casa, mas com cuidado. Tonhão deve estar furioso e procurando por nós. João Pedro examinou novamente as feridas de Valente. As marcas de chicote nas costas e os cortes nas patas não pareciam tão graves à luz do dia, mas ainda precisavam de cuidados. Vamos seguir pelo meio da reserva ambiental, explicou ele ao cavalo. É mais longo, mas mais seguro. Saíram da caverna e João Pedro orientou-se pelo sol. Se seguissem para leste, eventualmente chegariam perto da Fazenda Esperança. Caminharam lentamente, evitando as trilhas principais. Valente seguia João Pedro com confiança, mesmo quando tinham que passar por terrenos difíceis. Depois de quase 3 horas de caminhada, João Pedro reconheceu uma formação de rochas que marcava o limite da reserva com sua propriedade. Estamos quase em casa, Valente. Aproximaram-se com cautela da casa. João Pedro ficou aliviado ao ver a caminhonete de Rafael ainda estacionada na frente. Isso significava que ele e Clara ainda estavam lá. Mal haviam chegado ao quintal quando Clara saiu correndo da casa. «João Pedro!» gritou ela correndo para abraçá-lo. «Graças a Deus vocês estão vivos!» Rafael e Dona Maria logo apareceram também, ambos com expressões de alívio no rosto. «Você é louco!» disse Rafael entre bravo e aliviado. «Poderia ter sido morto!» «Não tinha escolha», respondeu João Pedro, acariciando o pescoço de Valente. Não podia deixá-lo lá. Dona Maria se aproximou para examinar Valente. Pobrezinho, está todo machucado de novo. Vou preparar meu remédio de ervas. Enquanto Dona Maria ia buscar suas plantas medicinais, todos entraram na casa. João Pedro trocou suas roupas molhadas e contou tudo o que aconteceu. A fuga, a conversa que ouviu entre os capangas, a travessia perigosa do rio e a noite na caverna. Então os documentos que estavam na cela são provas de grilagem de terras dentro do parque, concluiu Rafael pensativo. Isso explica muita coisa. E onde está a cela agora? Perguntou Clara. Debaixo da minha cama, respondeu João Pedro. Não achei nada nela, mas talvez não tenha procurado direito. Rafael contou as novidades de sua parte. Conseguia a autorização para investigar a serraria clandestina. Mas quando chegamos lá esta manhã, o lugar estava vazio. Alguém avisou Tonhão, e ele retirou toda a madeira e os equipamentos durante a noite. E as fotos que tirei? Não são suficientes para prendê-lo. Precisamos de mais provas. Provas concretas que liguem Tonhão diretamente aos crimes ambientais. João Pedro olhou para Clara. Os documentos da cela. Vamos examiná-la novamente. João Pedro buscou a cela velha embaixo da cama e a colocou sobre a mesa da cozinha. Todos se reuniram em volta para examiná-la melhor. Aqui está o compartimento que encontrei, disse João Pedro mostrando a parte do forro que havia aberto. Estava vazio, mas tem marcas de que algo ficou guardado aqui por muito tempo. Dona Maria, que havia acabado de voltar com suas ervas, aproximou-se e examinou a cela com atenção. Meu marido fazia celas, disse ela. Conheço bem como são feitas. Esse forro não está certo. A idosa apontou para uma parte do couro no lado oposto do compartimento que João Pedro havia encontrado. Veja essa costura. É diferente do resto. Está mais firme, como se tivesse sido feita depois. João Pedro pegou a faca e, com cuidado, começou a cortar a costura que Dona Maria apontou. O couro cedeu, revelando outro compartimento escondido, ainda maior que o primeiro. Tem algo aqui, exclamou ele, sentindo com os dedos um objeto dentro do forro. Com cuidado, João Pedro retirou um envelope plástico lacrado. Dentro havia vários papéis dobrados. Ele colocou o envelope na mesa e todos se aproximaram ainda mais. Cuidado ao abrir, alertou Rafael. Se forem realmente provas, precisamos preservá-las. João Pedro abriu o envelope com cuidado. Dentro, havia mapas detalhados de áreas do Parque Nacional, com marcações de locais específicos para extração de madeira. Também havia contratos de compra e venda de terras com datas e assinaturas. Estes contratos são falsos, disse Clara, examinando um dos documentos. Olhe as datas.
Estes terrenos já eram parte do parque quando supostamente foram vendidos. Havia também fotografias mostrando Tonhão com políticos locais, claramente em situações de troca de dinheiro. Em uma das fotos, era possível ver claramente notas de dinheiro sendo entregues dentro de um envelope para o prefeito de uma cidade vizinha. E isso é ouro puro, disse Rafael, examinando cada documento com cuidado. São provas suficientes para prender Tonhão por crimes ambientais, falsificação de documentos, corrupção ativa e muito mais. E isso explica por que ele estava tão desesperado para recuperar a cela, completou Clara. Estas provas podem mandá-lo para a cadeia por muitos anos. João Pedro olhava para os documentos com uma mistura de satisfação e raiva. Ele destruiu parte do parque por ganância. Quantas árvores centenárias foram derrubadas? Quantos animais perderam seu habitat? Agora ele vai pagar por tudo isso, garantiu Rafael, recolhendo os documentos com cuidado. Preciso levar isso imediatamente para a Polícia Federal em Cuiabá. Com estas provas, conseguiremos mandados de busca e prisão. Enquanto Rafael organizava os documentos, Dona Maria foi cuidar de Valente. João Pedro a acompanhou até o estábulo, onde o cavalo comia tranquilamente. Ele parece aliviado por estar em casa, comentou Dona Maria, aplicando seu remédio de ervas nas feridas do animal. Estamos todos, respondeu João Pedro, ainda processando tudo o que havia acontecido. Rafael partiu logo depois, levando as provas. Clara e João Pedro ficaram na fazenda aguardando notícias. Dona Maria voltou para sua casa para descansar um pouco, prometendo retornar mais tarde. Passou-se quase todo o dia sem notícias. João Pedro estava no estábulo com Valente quando Clara entrou correndo. João Pedro, Rafael ligou. A Polícia Federal está a caminho da fazenda de Tonhão agora mesmo. Eles têm mandados de busca e prisão. Isso é ótimo, exclamou João Pedro, sentindo um enorme alívio. Finalmente ele vai pagar pelo que fez. Naquele momento, ouviram o barulho de um carro se aproximando rapidamente. Não era o barulho suave da caminhonete de Rafael, mas o ronco agressivo do motor de uma caminhonete grande. É o Tonhão, disse Clara, assustada. Ele deve ter descoberto que perdeu os documentos. João Pedro puxou Clara para dentro do estábulo e fechou a porta. Fique aqui com Valente. Vou ver o que ele quer. Não, é muito perigoso. Mas João Pedro já havia saído. Do lado de fora, viu a caminhonete preta de Tonhão parando bruscamente em frente à casa. Tonhão desceu do veículo junto com 4 de seus capangas. Todos pareciam furiosos. João Pedro não teve tempo de chegar à casa. Tonhão já havia entrado, gritando. Onde está aquele moleque? João Pedro, apareça, seu ladrão! Escondido atrás de uma árvore, João Pedro viu com horror que Dona Maria estava dentro da casa. Ela devia ter retornado enquanto ele estava no estábulo. Não tem ninguém aqui além de mim, disse Dona Maria, sua voz firme apesar da situação. Não minta para mim, velha, gritou Tonhão, derrubando uma cadeira. Sei que aquele moleque está por aqui. Ele roubou meu cavalo e documentos importantes. Não sei do que o senhor está falando, respondeu Dona Maria calmamente. E peço que saia da minha casa agora mesmo. Tonhão se aproximou de Dona Maria de forma ameaçadora. Você vai me dizer onde eles estão, ou vou queimar esta fazenda até o chão. João Pedro sentiu o sangue ferver. Estava prestes a sair de seu esconderijo para enfrentar Tonhão quando ouviu sirenes ao longe. Os capangas de Tonhão também ouviram. Patrão, é a polícia, alertou um deles olhando pela janela. O quê? Tonhão correu para a janela e viu 3 viaturas da Polícia Federal se aproximando rapidamente pela estrada principal. Vamos embora agora, ordenou ele, correndo para a caminhonete. Os homens saíram às pressas da casa e entraram no veículo. Tonhão deu partida e acelerou, tentando fugir na direção oposta às viaturas. João Pedro correu para a casa para verificar se Dona Maria estava bem. A senhora está ferida? Estou bem, meu filho, respondeu ela sentando-se em uma cadeira. Ele não teve tempo de fazer nada. Pela janela, viram a caminhonete de Tonhão sendo cercada pelas viaturas da Polícia Federal. Os policiais saíram com armas em punho, ordenando que todos saíssem do veículo com as mãos para cima. João Pedro e Dona Maria saíram para o quintal.
Clara também saiu do estábulo e se juntou a eles. Os três observaram enquanto Tonhão e seus capangas eram algemados e colocados nas viaturas. Rafael desceu de uma das viaturas e veio falar com eles. Deu tudo certo, disse ele sorrindo. Os documentos foram mais que suficientes. Além do mandado de prisão, conseguimos autorização para apreender todos os bens de Tonhão relacionados aos crimes. O que vai acontecer com a fazenda dele? Perguntou João Pedro. Provavelmente será confiscada e transformada em área de preservação, já que grande parte dela pertence legalmente ao parque. Nesse momento, Valente saiu do estábulo e se aproximou do grupo, parando ao lado de João Pedro. Parece que ele sabe que está tudo bem agora, comentou Clara sorrindo. João Pedro abraçou o pescoço de Valente. Acabou, amigo, estamos seguros. Um dos policiais federais se aproximou de Rafael. Precisamos que o senhor João Pedro Oliveira venha até a delegacia para prestar depoimento formal, disse ele. Os documentos que encontrou são peças-chave no caso. Claro, concordou João Pedro. Vou contar tudo o que sei. Enquanto as viaturas partiam levando Tonhão e seus homens, Rafael explicou. Este é só o começo. A investigação vai se estender para os políticos envolvidos também. As fotos que estavam na cela são provas de corrupção. João Pedro olhou para Valente, que pastava tranquilamente no quintal como se nada tivesse acontecido. Tudo isso por causa de um cavalo, disse ele sorrindo. Quem diria que Valente seria a chave para desvendar um esquema tão grande? Os animais são mais importantes do que as pessoas pensam, respondeu Dona Maria com sua sabedoria. Eles testemunham muitas coisas. Rafael colocou a mão no ombro de João Pedro. Vamos para a delegacia agora? Quanto mais cedo prestarmos os depoimentos, mais rápido poderemos encerrar esta fase do caso. João Pedro assentiu. Sim, vamos. Quero ver a cara de Tonhão quando perceber que perdeu tudo. Antes de partir, João Pedro voltou até Valente e acariciou seu focinho. Obrigado por tudo, amigo. Você não é apenas um cavalo que resgatei. É você quem está me salvando. Valente relinchou suavemente, como se entendesse cada palavra. João Pedro sorriu e seguiu para a caminhonete de Rafael, pronto para contar sua história e garantir que justiça fosse feita. Na delegacia de Poconé, João Pedro contou toda a sua história para o delegado e para os agentes da Polícia Federal. Durante quase 3 horas, ele explicou como comprou Valente no leilão, como encontrou a cela velha enterrada em sua propriedade, o sequestro do cavalo por Tonhão e, finalmente, a descoberta dos documentos escondidos. E aqui estão todos os documentos que encontramos na cela, disse Rafael, entregando o envelope plástico ao delegado federal. Mapas do Parque Nacional com marcações de áreas de extração ilegal de madeira, contratos falsos de compra de terras e fotos comprometedoras. O delegado, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, examinou os papéis com atenção. Isso é muito grave. Prova um esquema de grilagem de terras e desmatamento ilegal que se estende por vários municípios. E o mais importante, mostra que o senhor Antônio Mendes não agiu sozinho. Na sala ao lado, através da janela de vidro, João Pedro podia ver Tonhão sentado, algemado e com uma expressão furiosa no rosto. Seus capangas estavam em outras salas, sendo interrogados separadamente. O que vai acontecer com ele agora? Perguntou João Pedro. Ficará preso preventivamente enquanto o processo corre. Com provas tão contundentes, é provável que pegue uma pena longa, explicou o delegado. Os políticos e empresários envolvidos também serão investigados. Quando saíram da delegacia já era noite. Clara esperava na recepção. Como foi? Perguntou ela, ansiosa. Muito bem, respondeu Rafael. O delegado federal ficou impressionado com as provas. Disse que é um dos maiores casos de crimes ambientais que já viu. E não foi só isso, acrescentou João Pedro. Quando estávamos saindo, um promotor do Ministério Público Federal chegou. Parece que o caso vai crescer muito. Os três voltaram para a Fazenda Esperança, onde Dona Maria esperava com um jantar simples preparado. Como está o Valente? Perguntou João Pedro assim que entraram. Dormindo tranquilo no estábulo, respondeu a idosa. Parece que ele sabe que o perigo passou. Durante o jantar,
Rafael recebeu uma ligação de seu superior em Cuiabá. Sim, senhor. Entendo. Amanhã cedo estarei lá, disse ele antes de desligar. O caso está ganhando proporções maiores do que imaginávamos. Vários jornalistas estão querendo informações. No dia seguinte, João Pedro acordou com o barulho de carros se aproximando da fazenda. Quando olhou pela janela, viu 3 veículos com logotipos de emissoras de TV estacionando no quintal. O que é isso? Perguntou ele, surpreso. Clara, que já estava acordada, explicou. A história vazou para a imprensa. O caso de Tonhão, os documentos escondidos na cela, o resgate de Valente, tudo virou notícia. Um repórter jovem, de terno apesar do calor, aproximou-se da casa. Bom dia, estamos procurando o senhor João Pedro Oliveira. Somos da TV Centro-Oeste. João Pedro saiu relutantemente. Nunca gostou de ser o centro das atenções. Sou eu. Poderia nos contar sobre como descobriu o esquema de desmatamento ilegal do empresário Antônio Mendes? E sobre o cavalo que ajudou a desvendar tudo? Antes que João Pedro pudesse responder, outros repórteres se juntaram, fazendo perguntas ao mesmo tempo. Uma repórter se afastou do grupo e começou a filmar Valente, que pastava tranquilamente no quintal. É este o cavalo que carregava os documentos? Perguntou ela. Pode nos contar sua história? João Pedro tentou organizar as ideias. Com a ajuda de Clara, explicou toda a situação para os repórteres, desde o leilão em Chapada dos Guimarães até a prisão de Tonhão. O mais importante, concluiu ele, é que as áreas desmatadas ilegalmente sejam recuperadas. O Pantanal é um tesouro que precisa ser protegido. As reportagens sobre o caso foram ao ar naquela mesma noite em todo o estado. Nos dias seguintes, jornalistas de veículos maiores e até de fora do país vieram conhecer João Pedro e Valente. Uma semana após a prisão de Tonhão, João Pedro recebeu uma visita inesperada. Um carro pequeno parou em frente à fazenda e uma mulher jovem desceu. Ela tinha cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e usava uma camisa com o logotipo de uma ONG de proteção animal. Bom dia, você deve ser João Pedro, disse ela, estendendo a mão. Sou Ana Lúcia Cardoso, veterinária da ONG Vida Animal. Prazer em conhecê-la, respondeu João Pedro, um pouco surpreso com a visita. O que a traz aqui? Sua história com Valente. Ficamos sabendo através das reportagens e achei impressionante o trabalho que você fez para recuperar o cavalo. Vim para conhecê-lo pessoalmente e talvez oferecer ajuda. João Pedro levou Ana Lúcia até o estábulo onde Valente estava. O cavalo já parecia muito melhor. Seu pelo voltava a ter brilho e as feridas estavam quase completamente cicatrizadas. Incrível! Exclamou Ana Lúcia, examinando o animal com olhos profissionais. Pela reportagem, esperava encontrá-lo ainda em recuperação, mas ele está ótimo. Valente é forte, respondeu João Pedro com orgulho. E Dona Maria, minha vizinha, conhece muitas plantas medicinais que ajudaram na recuperação dele. Ana Lúcia passou quase 1 hora examinando Valente, fazendo anotações e tirando fotos. João Pedro, venho com uma proposta da Vida Animal, disse ela finalmente. Estamos procurando parceiros para criar centros de recuperação de animais maltratados em diferentes regiões do Brasil. Sua Fazenda Esperança seria perfeita para um centro aqui no Pantanal. Um centro de recuperação? Aqui? Sim. A ONG forneceria recursos para adaptar a infraestrutura, equipamentos veterinários básicos e treinamento. Você e sua fazenda seriam o ponto de referência para resgates na região. João Pedro ficou sem palavras por um momento. Eu não sei o que dizer. É mais do que eu poderia sonhar. Pense com calma. Ficarei na cidade por alguns dias. Podemos conversar mais sobre os detalhes. Naquela noite, João Pedro, Clara, Dona Maria e Rafael discutiram a proposta da ONG. Acho uma ideia maravilhosa, disse Clara. Você sempre teve jeito com animais, João Pedro. E depois do que aconteceu com Valente, muitas pessoas vão querer trazer animais machucados para você cuidar. Concordo, acrescentou Rafael. Além disso, meu chefe me ofereceu uma transferência para a Delegacia Ambiental de Poconé. Posso ajudar oficialmente nos resgates. E eu posso ensinar sobre as plantas medicinais para tratamento, ofereceu Dona Maria.
Meu conhecimento não deve se perder. João Pedro sorriu, emocionado com o apoio. Então está decidido. Vamos criar o Centro de Recuperação Animal Fazenda Esperança. Nos meses seguintes, a fazenda passou por uma grande transformação. Com os recursos da ONG Vida Animal, João Pedro construiu novos estábulos, uma pequena clínica veterinária e cercados adequados para diferentes tipos de animais. Ana Lúcia passou a visitar a fazenda regularmente, trazendo equipamentos e medicamentos. Durante esse período, João Pedro e Ana Lúcia se aproximaram. Ela decidiu ficar permanentemente em Poconé, alugando uma pequena casa na cidade e vindo diariamente para a fazenda. Nunca pensei que encontraria um trabalho tão gratificante, comentou ela em uma tarde, enquanto ajudava João Pedro a tratar um filhote de capivara resgatado. Em São Paulo tudo era tão diferente. E eu nunca imaginei que a Fazenda Esperança se tornaria isso, respondeu ele, olhando ao redor para a propriedade agora cheia de vida e propósito. Valente se recuperou completamente e assumiu um papel importante no centro. Curiosamente, ele demonstrava uma paciência especial com outros cavalos resgatados, especialmente os mais traumatizados. João Pedro percebeu que Valente parecia entender o sofrimento deles. É como se ele soubesse exatamente o que eles passaram, comentou para Ana Lúcia. A fama do centro se espalhou rapidamente. Pessoas de diferentes partes do estado começaram a trazer animais machucados ou abandonados. A equipe cresceu com a chegada de voluntários e estagiários de veterinária. Clara concluiu seu curso de Direito e voltou para Poconé. Abriu um pequeno escritório especializado em direito ambiental e criou a Associação de Proteção ao Pantanal, que trabalhava em parceria com o Centro de Recuperação. Precisamos atacar o problema na raiz, explicava ela para João Pedro. Não adianta só resgatar os animais, se não mudarmos as leis e a consciência das pessoas. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas foi o programa de ecoterapia para crianças com necessidades especiais, no qual Valente era a estrela. Sua natureza gentil e paciente o tornava perfeito para trabalhar com crianças. Quase um ano após a prisão de Tonhão, tudo estava pronto para a inauguração oficial do Centro de Recuperação Animal Fazenda Esperança. O evento atraiu autoridades, imprensa e moradores locais. O governador do Mato Grosso cortou a fita inaugural junto com João Pedro e Ana Lúcia, que agora eram mais que amigos. Este é um dia histórico para a nossa região, declarou o governador. Um exemplo de como a determinação de um jovem fazendeiro e seu cavalo pode transformar uma tragédia em esperança. João Pedro, normalmente tímido, fez um pequeno discurso. Quando comprei Valente naquele leilão, só queria dar uma vida digna a um animal que sofreu. Nunca imaginei que isso nos traria até aqui. Este centro não é só meu, é de todos que acreditaram neste sonho. Dona Maria, Clara, Rafael, Ana Lúcia e principalmente Valente. Após a cerimônia oficial, João Pedro levou Valente para uma demonstração do trabalho de ecoterapia. As crianças riram e aplaudiram enquanto o cavalo, antes tão maltratado, agora exibia sua saúde recuperada e ajudava outras vidas. Uma repórter de uma grande emissora nacional se aproximou de João Pedro após a demonstração. Senhor Oliveira, o que aconteceu com o fazendeiro Antônio Mendes depois da prisão? Ele foi condenado a 15 anos por crimes ambientais, falsificação de documentos e outros crimes. Como parte da sentença, terá que financiar projetos de reflorestamento nas áreas que desmatou. E a fazenda dele? Foi confiscada e transformada em uma reserva ambiental administrada pelo governo federal. A justiça determinou que a área retorne ao Parque Nacional, de onde nunca deveria ter sido retirada. Quando a noite caiu, apenas amigos próximos permaneceram na fazenda. João Pedro, Ana Lúcia, Clara, Rafael, Dona Maria e Lucas, que agora ajudava oficialmente no centro, sentaram-se na varanda para um momento de comemoração mais íntima. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Rafael, olhando para os estábulos onde agora dezenas de animais resgatados descansavam. Como tudo começou com R$100 em um leilão. Às vezes as melhores coisas começam pequenas, respondeu Dona Maria com sua sabedoria.
como uma semente que vira árvore. João Pedro observava Valente pastando tranquilamente sob o luar. Ana Lúcia se aproximou e segurou sua mão. "No que está pensando?" perguntou ela. "Em como a vida dá voltas. Há 1 ano eu estava sozinho, lutando para manter esta pequena fazenda. Hoje estamos aqui, com um propósito maior do que eu poderia imaginar. E isso é apenas o começo", disse Ana Lúcia sorrindo. "Tenho grandes planos para o futuro do centro." João Pedro sorriu de volta, apertando a mão dela com carinho. "Mal posso esperar para realizar esses planos com você." Valente ergueu a cabeça e olhou na direção deles, como se entendesse a conversa. Relinchou suavemente, fazendo todos rirem. "Acho que ele aprova", comentou Clara. João Pedro assentiu, seu coração cheio de gratidão. "Valente sempre soube o que era melhor para nós, mesmo antes de nós sabermos. 5 anos se passaram desde a inauguração oficial do Centro de Recuperação Animal Fazenda Esperança." Numa manhã de sol, João Pedro acordou cedo como de costume. Ao seu lado, Ana Lúcia ainda dormia profundamente. Ele sorriu ao olhar para ela, lembrando-se do dia em que se casaram, 3 anos atrás, em uma cerimônia simples no quintal da fazenda, com Valente servindo como padrinho especial. João Pedro levantou-se com cuidado para não acordar a esposa. No quarto ao lado, seu filho Miguel, de 2 anos, também dormia. Ele passou pelo quarto, observando por um momento o menino que já demonstrava o mesmo amor pelos animais que o pai. Na cozinha, preparou café e saiu para a varanda. A Fazenda Esperança de agora era muito diferente daquela pequena propriedade de 5 anos atrás. O que antes era um terreno simples com uma casa modesta e um pequeno curral agora abrigava diversos recintos para animais resgatados, uma clínica veterinária completa, uma área para receber escolas visitantes e até mesmo um pequeno alojamento para voluntários e pesquisadores. Valente foi o primeiro a vê-lo. O cavalo, agora forte e saudável, com um pelo brilhante e porte altivo, aproximou-se trotando da varanda. João Pedro desceu os degraus para acariciar o pescoço do amigo. "Bom dia, Valente. Pronto para mais um dia de trabalho?" O cavalo relinchou suavemente como resposta. A conexão entre os dois era tão forte que às vezes João Pedro tinha a impressão que Valente entendia cada palavra que dizia. João Pedro começou sua rotina diária, alimentando os animais e verificando os que estavam em tratamento. A fazenda atualmente abrigava 27 animais resgatados: cavalos, bois, capivaras e até mesmo uma onça pintada jovem que seria reintroduzida na natureza após sua recuperação. Ana Lúcia saiu da casa com Miguel no colo. "Achei que você esperaria para tomarmos café juntos", disse ela sorrindo. "Desculpe, não consegui mais dormir. Estou ansioso para a visita da escola hoje." Ana Lúcia colocou Miguel no chão. O menino imediatamente correu em direção a Valente, que abaixou a cabeça para permitir que a criança o acariciasse. "Miguel, cuidado", disse Ana Lúcia, sempre protetora. "Ele está seguro", respondeu João Pedro. "Valente cuida dele como se fosse seu próprio filho." Era verdade. Desde o nascimento de Miguel, Valente desenvolveu uma proteção especial com o menino. Onde Miguel ia, o cavalo o seguia com os olhos atentos. Depois do café, João Pedro montou em Valente para percorrer a propriedade. Uma parte da fazenda havia sido transformada em um modelo de restauração ambiental, com espécies nativas replantadas e técnicas sustentáveis de manejo do solo. "Olha só como as árvores que plantamos no primeiro ano já estão grandes", comentou João Pedro para Valente enquanto passavam por um bosque jovem. Ao voltarem para a sede da fazenda, um ônibus escolar amarelo estacionava no pátio principal. Era a visita semanal da Escola Municipal Pantaneira, que trazia alunos para conhecer o trabalho de recuperação ambiental e animal. A professora Mariana, uma jovem entusiasta de educação ambiental, organizava as crianças em fila. "Bom dia, senhor João Pedro. Trouxe a turma do 4º ano hoje. Eles estão estudando sobre preservação do Pantanal." João Pedro desmontou de Valente e cumprimentou as crianças. "Bom dia a todos. Bem-vindos à Fazenda Esperança." Um coro de vozes infantis respondeu animadamente. Uma menina de aproximadamente 9 anos deu um passo à frente.
É esse o cavalo da história? O valente? Sim, este é o valente, respondeu João Pedro com orgulho. Querem ouvir a história dele? As crianças se sentaram em círculo no gramado, enquanto João Pedro contava a história de como encontrou o valente no leilão, sua recuperação e como juntos desvendaram os crimes ambientais de Tonhão. As crianças ouviam fascinadas, especialmente as partes mais emocionantes do resgate na tempestade e da travessia do rio. E o que aconteceu com o homem mau? Perguntou um menino. Ele cumpriu parte da pena na prisão e agora está em liberdade condicional. Mas como parte da punição, ele tem que pagar pelo reflorestamento das áreas que destruiu. A fazenda dele foi transformada em uma reserva ambiental que vocês podem visitar com seus pais. Depois de responderem às perguntas das crianças, João Pedro e a professora Mariana levaram a turma para conhecer o Programa de Apadrinhamento de Árvores, uma iniciativa criada por João Pedro em parceria com as escolas da região. Cada aluno adotava uma árvore nativa e acompanhava seu crescimento ao longo do ano escolar, aprendendo sobre sua importância para o equilíbrio do Pantanal. Vejam, estas árvores foram plantadas pelos alunos do ano passado, explicou João Pedro, mostrando uma fileira de mudas já crescidas. Cada uma tem uma plaquinha com o nome do aluno que a plantou. As crianças ficaram entusiasmadas para escolher suas próprias árvores para plantar. João Pedro distribuiu mudas de ipê, jatobá e outras espécies nativas, explicando como cada uma delas ajudava na recuperação da biodiversidade local. Enquanto as crianças plantavam suas árvores, um carro se aproximou. Era Dona Maria, agora com 80 anos, mas ainda ativa e lúcida. Mesmo com a idade avançada, ela vinha regularmente à fazenda para ensinar sobre plantas medicinais. Bom dia, crianças, saudou ela, carregando uma cesta com diversas plantas. Quem quer aprender sobre os remédios que a natureza nos oferece? As crianças correram para rodeá-la, fascinadas por suas histórias e conhecimentos. Dona Maria havia se tornado uma celebridade local depois de publicar um livro com suas receitas e conhecimentos tradicionais, ilustrado por Lucas, que agora estudava biologia na universidade. Esta planta se chama erva de bicho, explicou Dona Maria, mostrando uma erva com pequenas flores. Ela foi muito importante na recuperação do valente. Usamos para curar feridas e inflamações. À tarde, após a partida das crianças, Clara chegou à fazenda. Ela agora comandava um escritório de advocacia ambiental em Poconé e havia ajudado muitos pequenos fazendeiros a regularizarem suas propriedades. Tenho boas notícias, disse ela, sentando-se na varanda com João Pedro e Ana Lúcia. O projeto de lei para ampliar a proteção das nascentes do Pantanal foi aprovado na Assembleia Estadual. Isso é ótimo, comemorou João Pedro. Foi um trabalho de anos. E grande parte disso se deve ao caso Valente, acrescentou Clara. A prisão de Tonhão e a exposição do esquema de grilagem mudaram a forma como as pessoas veem a proteção ambiental na região. Ana Lúcia, que estava examinando um filhote de arara azul resgatado, juntou-se à conversa. Falando em Tonhão, soube que ele está financiando um grande projeto de reflorestamento como parte de sua pena alternativa. Sim, confirmou Clara. Ele está plantando árvores nativas nas áreas que desmatou. O juiz foi rigoroso. Para cada árvore que derrubou, tem que plantar 10. Nunca imaginei que ele faria algo assim, comentou João Pedro. Não é que ele queira, explicou Clara rindo. Mas é isso ou volta para a cadeia. À medida que o sol começava a se pôr, Rafael chegou da cidade. Ele agora trabalhava permanentemente na Delegacia Ambiental de Poconé e era casado com Clara há 2 anos. Como foi a visita da escola hoje? Perguntou ele, juntando-se ao grupo na varanda. Maravilhosa, respondeu João Pedro. As crianças adoraram o valente. Uma delas até chorou quando soube da história dele. Rafael sorriu, olhando para a fazenda que agora era um exemplo para toda a região. Sabe, quando me transferiram para cá 5 anos atrás, pensei que seria temporário. Agora não consigo imaginar viver em outro lugar. Miguel, que tinha acordado de sua soneca, correu para o quintal chamando por Valente. O cavalo, que pastava tranquilamente, ergueu a cabeça e trotou suavemente até o menino. Olhe para eles.
disse Ana Lúcia. Exatamente como você e Valente quando se reencontraram. João Pedro observava seu filho brincando com o cavalo. Miguel tinha a mesma gentileza com os animais que João Pedro tinha na infância. Dota, ele está crescendo em um mundo melhor do que o que tivemos, comentou João Pedro. Pelo menos aqui, neste pequeno pedaço do Pantanal, as coisas estão melhorando. Dona Maria, que tinha ficado para jantar, chamou a todos para dentro da casa. O cheiro de comida caseira enchia o ar. Venham, o jantar está pronto. Até você, pequeno Miguel. Durante o jantar, conversaram sobre os planos futuros para o centro de recuperação. Ana Lúcia queria ampliar o programa de ecoterapia. Clara falava sobre novos projetos de lei para proteger áreas sensíveis do Pantanal. Rafael contou sobre uma operação recente que salvou dezenas de animais de um criadouro ilegal. Depois do jantar, enquanto todos ainda conversavam na mesa, João Pedro saiu para a varanda. O céu estava estrelado e a lua iluminava o quintal onde Valente descansava. João Pedro sentou-se nos degraus da varanda, respirando o ar fresco da noite. Ana Lúcia saiu e sentou-se ao lado dele. No que está pensando? Em como tudo mudou, respondeu ele. Em como uma decisão tomada no impulso mudou tantas vidas. Dar R$100 por um cavalo quase morto? Sim, naquele momento só queria ajudar Valente. Não imaginava que estaríamos aqui 5 anos depois. Ana Lúcia pegou a mão dele e sorriu. Você tem um bom coração, João Pedro. É por isso que estamos todos aqui. Miguel saiu da casa e correu para sentar no colo do pai. Os 3 ficaram em silêncio, observando Valente que pastava tranquilamente sob o luar. Papai, conta de novo como você achou o Valente. Pediu o menino com os olhos brilhando de curiosidade. João Pedro sorriu, abraçando o filho. Era uma vez um cavalo muito especial chamado Valente. Enquanto João Pedro contava a história para seu filho, percebeu que o legado de Valente continuaria vivo nas gerações futuras. A história do cavalo maltratado que ajudou a salvar um pedaço do Pantanal seria recontada muitas vezes, inspirando mais pessoas a protegerem a natureza e os animais. Valente, como se soubesse que falavam dele, ergueu a cabeça e olhou na direção da família. João Pedro encontrou o olhar do cavalo e, naquele momento silencioso, agradeceu mais uma vez por aquele domingo de leilão em Chapada dos Guimarães, quando um jovem fazendeiro decidiu dar uma chance a um cavalo que ninguém queria. Naquela noite tranquila no Pantanal, sob um céu estrelado, a história do reencontro com Valente havia completado um ciclo, mas seu impacto continuava a se expandir, como as ondas na água, tocando cada vez mais vidas ao seu redor.